estamos começando mais um episódio do Pod Pink, o podcast que dá voz às mulheres. Eu sou a Ana Letícia e hoje nós vamos arrasar, viu, gente? O nosso primeiro casal aqui no Pod Pink, né? Pois é, é um casal assim como nós também, empreendedores, e vai trazer muita coisa legal aí pra gente nesse episódio. E para quem ainda não conhece, esse é o Aramis. Olá, pessoal, boa noite pra vocês. Gente, e hoje vai ser um episódio diferente. Como nós falamos, é o nosso primeiro casal aqui. E nós vamos abordar diversos assuntos, dos quais nós já estamos acostumados, sobre empreendedorismo, sobre dificuldades de negócio e hoje uma curiosidade. Como é empreender em casal? Hoje o pessoal vai ver que na verdade não é moleza, hein? E pra quem ainda não conhece, eu vou contar pra vocês quem é o nosso casal hoje. Eles que são sócio-proprietários lá da Maxel, que eles desenvolvem um trabalho muito bacana aqui na nossa cidade. Também estão fazendo um trabalho muito diferente, bem legal no digital. Inclusive, nós vamos deixar as redes sociais aqui, né, na descrição desse vídeo. Pra vocês entrarem, conhecerem, seguir lá no Instagram. Tem muitas promoções, tem muito conteúdo de valor, conteúdo diferente que vai agregar muito no seu dia a dia. E são eles, Daiane Cavalini e o William Silva. Sejam bem-vindos ao Pod Pink. Boa noite, obrigado pelo convite. Obrigada, Valeu. Fiquei bem feliz, assim, porque a gente vê as pessoas vindo, né? Como eu tava falando, eu assisto, né, todos os episódios lá e acho muito legal. E vai ser legal a gente contar a nossa história, assim, né? A gente que tá muito feliz em receber vocês aqui. Eu não sei se você se lembra, a gente já se trombou em alguns cursos, você lembra? Sim, com certeza. Eu lembro. E aí, no último curso que a gente fez, eu falei, amor, nós temos que chamar esse casal pra ir lá no podcast pra conversar com a gente. Legal. Então, antes da gente começar a falar, né, de negócio mesmo, até onde vocês estão hoje, vamos comentar e conhecer um pouquinho da história de vocês. Vamos começar um pouquinho aqui pelo William, depois a gente vem pra Dai. Como que foi, William? Você é daqui mesmo? De onde que você é? Então, não, na verdade eu sou de São Paulo, né? Eu nasci e cresci em São Paulo. E a família da minha mãe que era daqui. E eu vim pra cá depois de 21 anos de idade. Entre 21 e 22 anos que eu vim pra cá, embora. E como foi se adaptar aqui? Foi muito tranquilo. Eu gosto muito daqui de Baiti, gente. Eu não voltaria pra São Paulo, assim, por opção, não. Só por necessidade mesmo. Eu falo que aqui é muito bom de viver. Olha que... E foi bem tranquilo pra se adaptar aqui. Não tive dificuldade, não. Foi... Que diferente, né? Com certeza. E na verdade, muitas pessoas que saem de grandes centros e vêm aqui pra nossa região, normalmente gostam daqui e acabam tendo essa relação, né? Ainda mais no caso ele que ele nasceu, né, dentro de São Paulo e viveu tanto tempo ali. E quando você veio pra cá, você trabalhava com o quê? O que você fazia, William, antes de encontrar a Dai? Então, quando eu vim pra trabalhar com meu pai. O meu pai, ele trabalhava na feira na época. E eu tinha acabado de sair de um emprego lá em São Paulo. E aí eu vim passar, lá em São Paulo? Eu trabalhava telemarketing lá em São Paulo, na Telefônica, né? Instituto Telefônica. E aí eu saí e vim passar uns dias aqui, porque meu pai já estava morando aqui, também é de São Paulo, mas veio embora, casou de novo, né? Aqui e veio embora pra cá. E eu vim passar uns dias aqui com ele. E aí nisso ele me chamou, vem trabalhar comigo e tal, né? E eu falei, pô, vem, Pai acabar do ali do Mercado Mochon. Isso. Legal. Na época ele só trabalhava na feira, né? Então ele produzia, né, as verduras e tudo, ele tinha produção própria. Então ele me chamou, vem trabalhar aqui comigo. E foi onde eu vim. E comecei a trabalhar ali com ele. E daí depois dali eu fiquei uns 2 anos com ele, trabalhando com ele. Depois eu saí. Aí eu entrei na Liberati, daí. Comecei a trabalhar no setor de logística da Liberati. Olha que legal, nossa convidada da semana passada também trabalhou na Liberati. Sim, verdade, a Fer. Eu falo que o nosso destino começou ali já, né? Eu acho que, assim,
já tava traçado, porque eu trabalhei no setor de logística e ele também. Olha que legal! Logo que ele saiu do mesmo setor que eu entrei, que ele trabalhava, eu entrei. Acho que foi, Olha, não que deu um legal. ano depois, né? Você começou a Não. trabalhar. Era um Foi bem- sinal. Foi bem, Era um sinal, já tava meio ali, tava já ali. já tava- Não. Só não era o Aham, já momento, né? Tava preparando, né? Que legal. E Preparando. você disse que você veio pra cá, você trabalhou com seu pai. Isso. Nessa época, o que você fazia? Era na parte de produção ali mesmo das verduras. Então era no sítio mesmo, né? A gente trabalhava no legal. sítio, ele tinha, produzia aqui no sítio perto da cidade mesmo. E então era ali na horta mesmo. Então a gente trabalhava ali, vendia na feira, vinha com ele na feira também pra vender no sábado, na quarta-feira. Já Era tinha na roça Que legal. Era na roça mesmo, né? Verdade. Literalmente ali pegando na enxada. vixe, era, né? E você, Dai, vamos lá, vamos contar pro pessoal de onde você veio, né? O seu esposo veio de tão longe, lá na Cidade Grande, e você nasceu em Japira Isso. e foi criado em Figueira. Nasci em Japira e me criei em Figueira. E como que foi, né, sua infância? O que você fazia? Foi a melhor infância que eu tive, assim, né? Que nessa época, antigamente, né, a gente fala assim que era mais tranquilo, né? A gente, Figueira... Sou de Figueira também, né, amiga? Então, assim, me criei na rua, né? Brincando sempre. E eu falo que eu tive uma infância maravilhosa. E aí, né, passou a infância ali em Figueira e quando que veio pra cá? Foi pra outro lugar depois ali? Como que foi? Em 97, se eu não me engano. Deixa eu olhar minha colinha. Fique sossegado. Daí, vou pedir só pra você falar um pouquinho mais próximo do Tá. microfone, tá bom? Então, em 94, meu pai e a minha mãe, né? Meu pai sempre trabalhou em Figueira, na mina, né, de carvão. Então, ele se aposentou muito cedo, né? Ele aposentou, acho que ele com 33 anos, ele se aposentou. Nossa. Você sabia? É por causa Disso? da Eu não sabia. periculosidade, né? né? Então, ele se aposentou e a minha mãe nunca trabalhou assim, né? Ela era dona de casa. Então, assim, depois que ele se aposentou, ele continuou trabalhando com vendas, né? De corretagem, de venda de sítio, de fazenda, enfim. Só que teve uma época que, assim, a gente passou muita dificuldade, né? Vamos dizer, dificuldade mesmo financeira. Sim. Aí a minha mãe, ela resolveu ir embora para Curitiba, para ela começar a trabalhar lá. E meu pai também, como era muito novo nessa época, Iria conseguir algo. também um emprego lá, enfim. E foram embora. A gente foi embora. Você tem irmãos, Dai? Tem um irmão, o Fernando. E no caso, você começou já a empreender nessa época ou só depois que você começou eu falo a entrar assim, eu no mundo não do comecei a empreendedorismo? empreender, mas eu acho que assim, eu tive que dar um estalo, sabe? Porque quando a gente foi embora para Curitiba, meu pai e minha mãe, eles trabalhavam. Eu tinha 8 anos de idade. Ah, era bem novinha. Eu era bem nova. Só que todo mundo trabalhava. Então, a gente morava, era uma galera, assim, numa casa com 2 quartos. E era eu e os meus primos, né? Então, era eu e mais 4, né? Mais crianças. Então, todos os adultos iam trabalhar. A gente de manhã ia pra escola e à tarde eu ficava em casa. Só que eu que fazia tudo, né? Cuidava dos menores, né? E cuidava da casa também, com 8 anos. Olha o tamanho da responsabilidade, né? Sim, começando já cedo, né? né? Esse tipo de responsabilidade faz com que depois de adulto a gente assuma um pouco mais de risco, né? Sim. Isso acaba deixando a gente com uma certa carcaça ali um pouco mais dura, né? Exatamente. Prepara, né? Prepara, com certeza. Preparo. Isso Assim, é muito, hoje, é muito importante. hoje eu agradeço, assim, sabe? Porque E deixa eu fazer uma pergunta. Você tem filhos? tenho. Você faria isso? Se fosse necessário, sim. De quê? De deixar trabalhando? Tipo assim, de dar uma responsabilidade com 8 anos. Eu acho certo. Eu acho que é o meu maior eu acho medo certo. quando eu for mãe. Porque, por exemplo, meu pai e minha mãe também me ensinaram desde muito cedo a ter responsabilidade, trabalhar. E assim, eu lembro, na época, nossa, pra mim era o fim. Mas eu agradeço pelo que eu sou hoje porque né? isso influenciou na pessoa que eu sou.
E o meu maior medo de ser mãe é ser esse, gente. Ser bem Nutella, assim. Ah, não, eu falo hoje pra Sofia, que é a mais velha, eu falo, ó, daqui a pouco se prepara, daqui a pouco você vai começar a ir pra loja comigo. Daqui a pouco você vai estar lá junto. Quantos anos tem a Sofia? Sofia tem 9. Tem 9. É. Ah, já tá na idade. Já tá na idade de começar. Você começou também, né? Eu comecei no comércio junto com meus pais com 8 anos. Né? Não tinha, assim, um compromisso de horário. Eu tenho que entrar às 8 e sair às 6h30, que é o horário comercial lá em Tomazina. Mas eu já tinha obrigação. Com 8 anos eu fazia o serviço de banco pro meu pai. Então ele arrumava ali uma lotinha, entregava na minha mão, eu ia antigamente dava, tranquilo, uma criança de 8 É, anos, então, né? é isso que eu falo. Hoje são outros tempos, né? Mas, hoje com nem, eu não certeza. consigo, não tenho coragem de deixar as minhas filhas brincar na rua, sozinha. Né? O horário que a gente tá trabalhando, elas ficam em casa. Dentro de casa. Sim, na Mesmo verdade, que tenha um adulto lá com Sim. elas, enfim. Mas são outros tempos. É Hoje diferente. não tem É isso que eu ia como, falar, a realidade né? mudou, né? É. Naquela Mudou muito. época era mais fácil a gente ter essa liberdade de poder estar ali. No caso, eu saía do mercado, ia sozinho pro banco, voltava. Mas já Diferente. senti responsabilidade, né? Com Já certeza. Já tava, com já- certeza. E aí, Dai, lá em Curitiba, com 8 anos, cuidando da família, como é que foi o desenvolver até chegar aqui de Então, novo? aí a gente ficou 3 anos em Curitiba. Meu pai e minha mãe trabalhando, né? E aí eles foram se reestabelecendo, né? Aí, em 2006, se eu não me engano, não. Em 97, a minha avó faleceu. E a gente voltou pra Figueira daí, porque daí meu avô ficou sozinho e minha mãe veio pra cuidar dele. Então a gente voltou pra Figueira em 97. E aí ali, né, E eles ficou até quando? até 2006. E aí veio pra Beiti. Aí eu vim pra Ibaiti. Mas assim, eu sempre busquei, sabe? Sempre trabalhei, nunca Eu fui... vi que você é formada em administração, é isso? aham. Como que foi a escolha desse curso? Você acha que influenciou dentro Sim. do seu negócio hoje? Muito influencia. E você tinha certeza que você queria administração? Sim, aham. Eu me formei já faz tempo, né? Foi em 2013 que eu me formei. Mas assim, desde que eu estudava, eu falava que eu queria fazer administração de empresa. Eu gostava muito de matemática financeira. Eu era Ai, mais que legal. chegada, aham. Então, assim, eu... Atípico, né? Sim, muito. Muito atípico. Então, eu falei, não, quero Tinha fazer certeza. administração. E aí, Legal. William, conta pra nós como é que você conheceu a Dai. Pô. Como é que foi esse encontro, gente, né? Pra nós... Que a gente tá curioso. Eu adoro escutar histórias. A história é legal, né? A gente vive de histórias. Sim. Com certeza. Eu gosto muito da nossa história. assim, foi legal, foi engraçado, assim, foi... A gente... eu conheci ela através de uma amiga que trabalhava também na Liberati, né? E nessa época eu já não trabalhava mais lá e a Dai trabalhava, então elas eram amigas. E ia ter uma festa em Figueira. E a Dai chamou essa amiga dela, vamos lá pra Figueira, tá? Vai ter uma festa. E a minha amiga falou assim, eu não quero ir sozinho, vamos lá comigo. Eu falei, putz, vamos lá. E foi lá que eu vi ela pela primeira vez, assim, que eu conheci a Dai. Paixão à foi primeira nessa vista festa. já, meu Deus. Olha só. E aí depois foi tudo, a gente ficou amigo e a gente começou a sair na mesma galera, tipo, né? No mesmo grupo ali de amigos. E eu até brincava, né, com essa amiga minha, assim. Eu olhava, assim, a Dai, às vezes, a gente tava junto ali no grupo, ali, eu falava assim, um dia eu vou casar com ela. Um dia eu vou casar com ela. E eu não Já tava- sabia. E ela não A palavra sabia tem de poder, nada. vocês A palavra viram, tem né? poder, A gente. palavra A palavra tem tem muito poder. E eu brincava assim, né? Às vezes ali, mas a Dai nem fazia ideia, né? Até essa época nem imaginava. E isso foi que ano? Olha, foi 2009. Aí foi 2009 até 2010 ali, a gente só como amigos, festando. A gente saía quase todo dia, né? A gente Nossa. tinha Meu essa Deus. amiga Na nossa época que hoje a gente mora em era- Curitiba. E a gente ia sempre pra casa dela ali. Então a galera tudo se reunia ali na casa dela. E isso era quase todo Eu dia fazia ali. faculdade nessa época, em 2009, né? Aí, essa amiga também fazia faculdade ali na FEAT, Quem né? que enrolou mais? A Dai. Ah, A Dai. A Dai Mas assim, eu não Bancou sabia difícil. que ele gostava de mim. A gente se conheceu e... Não sei se foi amor à primeira vista, mas... ele, acho que sei lá, ele foi... Não, Nossa, foi desenvolvendo, né? Porque eu fui vendo aquele jeito dela, sempre me chamou atenção, porque a Dai é muito proativa.
Então, assim, tudo que a gente ia fazer, ela tomava a frente. Ela, não, daqui que eu resolvo, daqui que eu faço. E eu achava muito legal isso, eu achava muito bonito isso nela. Acho, né? Muito bonito isso nela, né? A proatividade dela. É verdade. E aí apaixonei, né? E aí demorou, viu? Demorou pra ela. Que legal. Então, e aí eu não sabia, né, que assim, a gente até então era só amigo. Uhum. Ele ia na minha casa, a gente combinava de sair, ele ia, passava em casa, me pegava, né, a gente fazia festa em casa, churrasco, ele tava lá, conhecia minha mãe, meu pai, todo mundo. E eu não sabia que ele gostava de mim, tinha interesse, né, sei lá. E ele guardando dentro Pois do coração é, essa né? paixão, olha só. Só que ele, enfim. E aí, namoraram e resolveram casar. Isso. Aí em essa 2010. amiga nossa, um dia a gente tava numa festa e ela falou assim, e a gente começou a conversar e tal. E daí ela me contou, né, que ele queria, Que o William queria tal, enfim. Casar. Queria casar. Aí, eu falei, daí eu comecei assim, né, olhar com outros olhos, né, porque até então era só um amigo. Aí a gente ficou uma vez, né, amor? A gente ficou uma A vez. gente ficou uma vez, assim, a gente saiu pra uma balada e na volta ele foi me levar embora e a gente começou a conversar. Daí eu já sabia, né, que ele tinha interesse. E a gente ficou. Deu uns beijos lá. E daí foi. Não. Daí tipo Oh, assim, meu Deus. não foi. Daí Não parece que foi. não rolou, tipo. Não era Nossa, isso. meu Deus. o que E a gente ainda tá fazendo? esfriou a Só amizade, Deu uma isso, né? esfriada na tal. amizade. Daí ficou um clima meio, tipo, tenso, né? Um tempo, né? Daí, tipo, não, falei, não dá, gente, não consigo, você é meu amigo e tal. E a gente, né, conversava, sentava assim, e eu contava as coisas pra ele, enfim. Aí a gente ficou assim, um ano depois, no dia da formatura, Ela tava dessa esperando minha o amiga. momento. Ela tava, né? No dia Ela da tava esperando formatura o momento. dessa amiga nossa, ele tinha convidado outra. Eita, parece Ai, alguém que eu meu Deus. conheço. Essa história, olha, eu vou falar pra você essa história. Parece que eu já vi esse filme. Aí, um dia antes da festa de Puxa. formatura, a gente saiu pra festar, né? Aham. Pessoal, e na época era... Não sei se é da época de vocês, mas acho que não. Tinha um bar aqui em Baiti que era o Tucanos. Eu não conheço. Cara, a Eu, gente na verdade, fervia muito lá conheci nesse bar. Baiti depois que eu conheci a Ana, então eu não posso E a gente falar. tava lá bebendo e tal, e eu perguntei dele. Daí ela falou assim: ele foi lá em Araputi buscar outra menina. Eu falei, Puta mas merda, como andou assim? Corajoso, andou longe. Empenho, né? Andou longe. Empenho, Opa, Na hora, né? eu peguei o Bastante. telefone e falei, vem aqui agora. Ah, do nada, Daí, ciumeira. tipo, né? Não, e firme ali, né? Além de proativa, ela é braba. Sim, ela domina o negócio. Daí ele veio. Daí ele veio. Ele veio. Sem a moça. E daí você pensa. Não, daí eu vim guria, sozinho. Daí eu falei, putz, o que eu vou falar agora pra menina, né? O que eu vou falar pra ela? Tava tudo certo já pra ela ir comigo. Furou o pneu do carro. Ih, dureza, hein? Não, ai, gente, assim, olha, é porque assim, eu falo, tinha que ser, mas assim, algumas coisas que acontecem. Ele veio com a menina pra festa de formatura, só que Não fiquei com a na menina noite, daí. não ficou com a menina. Fiquei com Porque a gente tinha ficado um dia antes, né? Aham. Porque daí eu liguei, falei pra ele vir e ele veio. E a gente chegou na formatura, ele com a menina, porque daí já tinha convidado Sim, ela. não tinha jeito. Só que ele não ficou com ela. Daí a gente acabou Foi ficando firme ali lá na e tal. conversa. E daí a menina Foi. ficou bem chateada, né, amor? Daí um É. amigo nosso teve que levar ela embora. Foi bem. Nesse hoje, momento, ó, pensando quem tá só Putz, ouvindo, a Ana tá fazendo uma cara assim, de quem se identificou. É, porque Parecido, tem parecido. uma história parecida. Sério? Tem uma história Águas parecida. passadas. Águas passadas, né, sem vergonha? Ai, Mas no caso, gente. melhor era eu. Eu era você. Ah, é? Foi você? É. Nossa, foi invertido. Foi invertido. Mas Não, segue porque o- eu sou um anjinho na Sim, história. Aramis, eu vou gravar um episódio entendi. só com você, pra Ai, nós ai, lavar a ai, roupa ah lá. suja. Eita. Tá? Dá uma segurada aí. Vamos voltar aqui pra história que eu ganho mais. E aí, daí, depois da festa de formatura, engrenou. Daí engrenou. Não, daí não largou mais. Daí não largou mais. Aí a De gente lá já pra cá casou. só foi pra frente. Desse Só pra dia a frente, gente já graças a casou. Deus. E quanto tempo foi real, assim? Tipo, do namoro pro casamento? Eu tô Na hora. falando sério, foi nesse dia, nós casamos nesse dia praticamente. Praticamente, porque daí a gente não saía mais da casa dela, né? E eu não saía da casa É, dele. Entendi. também. E um né? ano depois disso,
a gente abriu o nosso primeiro negócio junto. Bom, Caramba! Chegamos aonde nós queríamos. Não, mas vamos dar um passo pra trás. Porque assim, nessa época, vocês dois faziam o quê? Então, profissionalmente. Nessa época, o que aconteceu? Eu mencionei que eu trabalhei com meu pai um período, saí e fui pra Liberati. Sim. E depois, acho que eu tava 2 anos na Liberati, meu pai me chamou de novo pra trabalhar com ele. Ele queria muito que eu trabalhasse com ele. Meu pai, eu acho que eu fui trabalhar com ele umas 3 vezes nesse meio Ele já tempo. acreditava, então, no seu potencial. Sim. E ele queria muito que eu trabalhasse com ele. E ele me chamou de novo. Nessa época, ele já tava com o mercado. E ele precisava de gente pra ajudar ele. Então, ele me convidou de novo. Falou, vem e tal. A gente sentou, conversou. Eu falei, vamos. Então, eu tava trabalhando com ele nessa época. E a Dai tava na Liberati nessa época. Eu trabalhava na Liberati, na logística. E daí, o que aconteceu nesse meio aí que surgiu esse primeiro negócio? Virou a chave. Virou a chave. Foi. Então, daí eu trabalhava com meu pai nessa época, lá na Liberati, mas era tudo muito corrido. E assim, a gente sempre falava, né, de ter alguma coisa, de montar um negócio próprio pra gente e tal. E um dia, conversando, alguém falou, cara, por que você não abre um hortifruti lá em Figueira? Precisa, né? Não tem lá, a gente precisava de alguma coisa assim. Foi alguém de Figueira até que falou. Agora eu não me lembro. Foi o João Murilo. Acho que foi mesmo. E aí eu falei, putz, cara, é verdade, né? E como eu trabalhava ali no mercado com meu pai, eu fazia as viagens pro Ceasa, então as compras era eu que fazia. Nessa época já não tinha produção mais. Tinha, mas eu já não trabalhava mais nessa parte. Daí como tinha o mercado, ele precisava do auxílio lá no mercado, então eu ficava só no mercado nessa época. E fazia as viagens daí pro Ceasa pra fazer a compra. Entendi. Então eu já tinha esse conhecimento de ir lá, de buscar o produto, de saber o que comprar. Eu já tive experiência de Ceasa também. Olha, não é... Você sabia disso? Sim. É punk também, né? É punk. É punk, cara. Ceasa Quando eu era novinho, meu pai, ele buscava também pro mercado. E eu comecei a ir com ele pra aprender. Só que logo eu vi que não era pra mim aquilo ali. Daí eu acabei... Cara, é muito... Hoje eu falo parei. assim, olha... Hoje eu ainda brinco com meu pai, a gente encontra com ele fala, e aí, vamos voltar pro Ceasa? Eu falo, cara, obrigado. Obrigado. Ele fala, não, né? Eu falei, não. Mas aí, então, aí a gente ficou... A gente tinha a ideia de montar alguma coisa e aí... Teve esse amigo nosso falou, a gente falou, pô, por que não, né? A gente não queria montar aqui porque eu não ia ser concorrente do meu pai, né, também. E eu era de Figueira. E a Dai era de Figueira, tinha conhecimento pessoal, né? Muito tempo que eu tinha vindo pra Ibaiti, né? Então, eu também sabia que havia uma necessidade lá. Então, o estudo de mercado foi feito. De alguma forma, foi feito. E aí, a gente começou a mexer pra correr atrás de ponto. Foi muito rápido, né? Assim, que a gente decidiu e que a gente agilizou tudo. Foi rápido. Acho que menos de 3 meses, né, amor? Foi algo assim, 3 a 4 meses, 5 meses. Mas aí eu cheguei pra ela e falei, você topa sair do seu trabalho, né? Saio. Na hora. Ela nem pensou, eu falei, você tá falando sério? Ela falou, é sério, eu saio mesmo. Eu falei, cara, mas você... Não, eu saio, eu vou. Falei, putz, então vamos, né? Então vamos... E aí abriram. E aí a gente abriu o Hortifruti. Como é que foi essa experiência com o Hortifruti de vocês lá? Cara, foi muito bom. Então, foi assim, eu acho que começou tudo assim ali, né? A nossa história mesmo, assim, que eu falo, que a gente se superou foi ali, a partir do Hortifruti, né? Então, a gente ficou 2 anos com o Hortifruti ali em Figueira, né, aberto. Onde que era lá em Figueira? Era bem ali naquele trevinho, perto do bar ali da Tia Nega, sabe? De frente ali. Sim. Na principal, na avenida. Na avenida. Então, a gente ficou 2 anos lá. Aí, nesse tempo, eu engravidei. E veio a Sofia. Então, assim, quando a Sofia nasceu, eu fiquei em casa, porque a gente trabalhava junto lá, né? Então, ele viajava pro Ceasa e eu ficava lá cuidando de tudo. E quando eu ganhei a Sophie, ele ficou sozinho, né? A gente contratou uma pessoa só para cobrir, tipo, quando ele não estava, né? Mas assim, daí eu fiquei em casa, né? Ele indo sozinho. E sobrecarregou, né? Sobrecarregou. E daí eu tinha que fazer as viagens para porque Londrina. Ele fazia ainda pro mercado do pai dele e fazia para nós também. Entendi. Entendeu? Ele ia com o nosso carro, comprava para nós e para o pai dele, descarregava aqui em Baiti, chegava, ia para Figueira
e descarregava tudo lá. Então, tipo assim, passava a noite inteira acordado, né? Fazendo compra lá, porque é tudo de Sobrecarregou. madrugada. Nossa, bem puxado, bem foi puxado. Então, Fazia assim, compra de madrugada, chegava aqui, daí tinha que descarregar, expor tudo e continuar trabalhando até a hora de fechar. Automático, 24 E no caminhão horas. daí você 24 horas. trabalhava sozinho? Não, daí tinha o motorista, Aham. que era que fazia ali a carga também, e eu fazia as compras. E aqui na hora de descarregar, a gente descarregava junto daí. Entendi. Ah, pelo menos nessa parte já ajudava Não, um pouco, muito, né? muito. Sim. E aí, como é que foi? Aí, assim, 3 meses depois, ele já não aguentava mais, né? Porque tava muito difícil mesmo, muito sobrecarregado. E ele chegou e falou que não aguentava mais. Isso que eu ia falar, como que foi essa decisão, de repente, para encerrar esse negócio, esse ciclo? Então, é que daí, assim, eu falo, tudo na nossa vida foi encaminhado por Deus, né? Hoje, assim, a gente enxerga e vê, Tem né, convicção. nitidamente isso. Logo que aconteceu isso, uma pessoa falou pra você, né, amor, que tinha alguém aqui em Baiti que tava vendendo uma loja de informática na época, né? Que é a Maxel Mas hoje. você já trabalhava na área, já tinha alguma coisa nesse sentido? Eu já tinha curso, porque quando eu morei em São Paulo, então eu já fiz curso, já tinha sempre feito gostou, por conta, eu trabalhava em casa mesmo fazendo manutenção, então eu já tinha. Então já tinha conhecimento, já tinha conhecimento, na área. já tinha conhecimento. E você, E era Dai? sonho dele ter uma loja, assim, trabalhar com tecnologia, aham. entendeu? Ele trabalhava ali, a gente montou uma quitanda, mas nunca foi o nosso sonho de verdade, né? A gente começou ali a empreender, mas nunca foi, assim... Porque, na verdade, a gente foi pelo caminho de abrir um hortifruti, porque era o que eu tinha conhecimento, era aquilo que eu trabalhava, então a gente achou que Porque seria mais naquele fácil. momento era oportuno era fazer. isso, exato. Era uma alavanca, né? Exatamente. Pra falar do português bem Então, claro a gente mesmo. pensou assim, é uma coisa que eu já trabalho, que eu já tenho conhecimento, eu sei fonte para conseguir produto, para o que tipo de produto trazer, né, a qualidade do produto e tudo, então a gente achou mais fácil. Você gostava, Dai, do hortifruti? Eu gostava. Gostava? Uhum, eu Cê- gostava. Dentro do hortifruti ali, você era o comercial da empresa? Eu era comercial. Eu falo que, assim, até esses dias aqui na loja eu tava comentando com o pessoal, assim, o atendimento diferenciado, né? Um atendimento personalizado, na verdade. Eu lembro que quando não tinha muito movimento, eu pegava a cestinha do cliente e era uma coisinha, era um quadradinho pequenininho. Então, assim, eu ia falando tudo, olha, isso aqui Fazia um tour pela Isso, quitanda. eu ia Pelo mostrando, cliente. porque a gente gostava de trazer bastante fruta diferente, né? Essas coisas que às vezes a gente não vê aqui, Não vê por né? aqui. Então, assim, eu explicava, olha, se era um idoso, eu falava, né? Sempre conversando, enfim. Falando, olha, isso aqui vai ser bom pra você pra isso, você pode fazer dessa forma, ensinava como fazia, entendeu? Diferente Vocês já mesmo. tinham o diferencial de vocês na Dentro época, do- que provavelmente foi aquilo que E- deu a diferença no negócio. E assim, quantas pessoas que hoje hoje trabalham, né, no hortifruti, às vezes falta ali essa visão, Eu acho né? que tudo E fica a que- dica, de tudo repente, pra esse negócio também, Exato. né? Com certeza. A gente levava a nutricionista lá, daí ela fazia palestra. Olha o insight. fazia- Olha Gente, isso. pessoal aqui que tá nos assistindo, olha que dica maravilhosa que a Dai trouxe para um negócio que, de repente, vocês conseguem adaptar no de vocês. Bem diferente, bem Às legal, vezes, né? aquela pessoa que tá às vezes, passando por uma dificuldade mesmo no negócio, para alavancar alguma coisa, é um diferencial, assim, Sim. que você consegue fazer Sim. chegar numa diferença muito Eu acho que grande assim, ali. Agregar valor, né? Agregar a valor. gente busca muito se espelhar em aqueles que já deram certo. Então, eu lembro até hoje que quando a gente tinha o hortifruti, tem um hortifruti que é hortifruti mesmo, Uhum. no Instagram. E, é coisa mais linda, assim, né? Uma quitanda, um mercado enorme, enfim. Então, a gente se espelhava muito nisso, nesses diferenciais. Então, assim, mesmo que eram... E nessa época já havia o Instagram como uma forma de inspiração, Dai? Então, Não tinha foi Instagram. Isso que eu ia logo falar. que Não tinha. começou, foi um ano depois, eu acho, na verdade, que surgiu o Instagram. Era o Facebook, né? Era o Facebook. Mas, assim, era internet. Sempre pesquisava. Pesquisando sempre, né? Pra Pesquisando ter novidade. diferencial. Novidade. né? O que a gente Né? pode trazer de diferente? Isso a gente sempre pesquisava. O que a gente pode fazer de diferente? O que a gente pode trazer de diferente? Talvez oferecer algo mais, né? Além de só o produto para o cliente. O que a gente pode, né? Uma forma de retribuir também aquilo, né?
A confiança. fidelidade que do Eu nosso acho que clientes, assim, né? tudo que a gente se propõe a fazer, a gente tem que acreditar, né? Assim, o Hortifruti, ele não deu certo porque a gente se sobrecarregou e eu acredito também que não era para ser aquilo, né? Porque Deus já tinha reservado algo melhor pra gente. Sim. Mas assim, a gente precisa acreditar. Então, assim, por mais difícil que seja, você precisa acreditar, né? Que vai dar certo e fazer o melhor. Quando você for, né, abrir um negócio, for empreender, faça acreditando, né? E que vai dar certo, né? E um ponto, assim, que a gente... Foi um aprendizado pra gente, assim, é a questão de administração financeira, né? Porque no Hortifruti a gente pecou muito nisso. Então, assim, a gente tava muito bem no período e a gente via aquele dinheiro e a gente achava que aquele dinheiro a gente podia gastar durante um tempo, né? Isso foi um erro muito grande que a gente cometeu. Então, eu falo assim de hoje que foi, na verdade, foi um erro, mas foi a melhor coisa que aconteceu, porque a gente aprendeu muito com aquilo. A gente aprendeu muito com isso, Foi um negócio gente. piloto. Foi, Sim, gente. exatamente. E aquela coisa, Foi um eu tapa acho na que cara, esse tipo, é um erro que Muitos. todas as pessoas Cara, que vão muitos. empreender na vida, ou que já empreenderam, Comete. se não cometer. cometeram, ainda vão cometer esse erro. Acontece muito do cara ver o dinheiro e falar, putz, eu posso gastar esse dinheiro aqui. E aí ele não retorna pro negócio. E aí Exatamente. o negócio vai Vira cada uma vez bola de Tem menos. que retornar para o negócio, Meu, né? É um se período... possível, 100%. Tira só o que você vai precisar mesmo pra se O manter. essencial ali. É aquele E a- ditado, né? É a empresa rica e o empresário pobre. Exatamente. Exatamente. Se você leva esse princípio à risca, é sucesso. Exatamente. E aí veio a oportunidade de comprar uma loja de informática aqui em Baiti. E foi... Essa oportunidade veio durante esse processo que já havia um desânimo ali no Sim. Hortifruti, Sim. um cansaço físico e mental. E aí viu a oportunidade e falou, opa, Então, aí na verdade o que aconteceu? Quando surgiu essa oportunidade de comprar a loja, né, a gente já tava bem já ali no finalzinho ali do que a gente... e aí continua, William. Veio a oportunidade. Isso, aí nessa época a gente já tava bem, né, já tava falido já do Hortifruti mesmo, já não tinha mais recurso, não tinha... Devendo. A gente tava já, né, tinha se atolado em dívidas e aí como não tinha pra onde ir ali no Hortifruti, não tinha mais o que fazer, né? A gente até conversava, falando, não, aqui não tem mais como recuperar, né? Chegou num ponto que não tinha mais o que a gente fazer. E aí apareceu essa oportunidade de comprar, mas a gente não tinha dinheiro. A gente não tinha dinheiro Não pra comprar tinha, essa loja. Porque tava devendo já, É, né? a gente já tava bem... O que vocês E fizeram? com uma filha Aí, pequena, Cara, a gente... a Sofia Que dá tinha... gasto. O que aconteceu? Daí eu tinha um carro e o meu sogro que emprestou o restante do dinheiro pra gente comprar a loja. Então eu Na fui verdade, lá, conversei. ele comprou o nosso carro. Ele comprou nosso carro pra gente, porque a gente tinha um passou carro. dele pra nós, Isso, né? uhum. E a diferença, daí ele pagou a gente e emprestou mais dinheiro, Não, né? eu falo que meu sogro, meu Deus, tanto que ele ajudou a gente. Eu tô tentando ver. É porque o pessoal falou que a Dai e o William não tá dando pra ouvir direito. Às vezes a gente tá próximo ao microfone. Ah, pode ser. E aí o da Dai tá só baixo, mas se eu chegar próximo, pode ser que melhore o som. Viu? Mas aquela coisa, vamos continuar aqui. Pessoal, por mais que aqui às vezes tá difícil pra vocês ouvir, esse episódio vai estar completo amanhã e editado no YouTube. No YouTube. E pra quem gosta de ouvir também o áudio, vai estar disponível no Spotify a partir do meio-dia. Então, aproveita, já entra lá no nosso YouTube, já se inscreve no nosso canal. Quem gosta de ouvir o áudio, às vezes vai estar... Eita! Vai estar, às vezes, praticando alguma atividade física de manhã, quer ouvir... Já entra também lá no Spotify, já segue a gente lá, ou no Amazon Music, no Apple Podcast e no Google Podcast, que vocês conseguem acompanhar o episódio todo editado depois. Aqui, aquilo que tá na nossa mão aqui, que a gente pode fazer para poder transmitir ao vivo para vocês, a gente tá fazendo. Vai dar certo, gente. Vamos Vai lá. dar certo. Vou chegar mais perto aqui. E aí, vendeu o carro. Isso, daí eu cheguei, conversei com o dono, né, da loja. Aí eu falei, cara, eu tenho carro e o restante eu posso te dar daqui tanto tempo, né, o restante do valor. Daí você aceita? Né, ele falou, não lembro se ele me pediu uns dias pra pensar, sei que por fim ele falou, não, eu topo. Eu topo porque o carro eu já tenho pra quem vender e tal. Era aquela loja que era aqui próximo a gente?
na esquina ou não? Então, ela foi aqui um tempo, de frente com a padaria, ali Então? no início. Mas antes disso, ela era na rua de baixo aqui. Onde é a Foto Spitzer hoje. Onde é a Foto Spitzer. Onde é? Aqui na rua de baixo. Descendo ao Banana de Pijama ali, sabe? Aquela... Em frente ao Instituto Somos ali. Sei. Era ali. Quando eu comprei, era ali. Quando eu comprei, era ali. E aí, tipo, né, ele topou. Aí foi isso, eu dei o carro e fiquei, acho que, pra dar o restante do dinheiro pra ele 1 mês depois. Que daí o meu sogro ia pegar o dinheiro e eu ia emprestar o dinheiro pra eu pagar ele. E aí a gente comprou a loja. Só que o que a gente não sabia, porque foi tudo assim muito rápido e a gente tava, né, bem desgastado já lá. Queria sair daquele... A gente queria... Mas mudar. assim, eu ainda acreditava no Hortifruti, Não, né? ela até ficou Eu firme. fiquei ainda trabalhando lá. Depois que a gente comprou, ela ficou um tempo ainda. Eu fiquei ainda, eu ia com a Sofia. Eu levava a Sofia, então eu fiquei 3 meses indo pra Figueira. Com a Sofia pequenininha e tocando lá o Hortifruti. E voltava Quando todo vocês dia, né? tinham E aí Hortifruti lá, voltava todo vocês dia. já moravam aqui em Betim. Morava aqui em Já, Betim. a A gente gente voltava voltava todo todo dia. dia. Eu não queria ir embora de Betim. Eu tô vendo a nossa nossa história. vida na história deles. Sim. Porque ó, aqui na nossa loja, a Ana ficou indo e voltando de Tomazina pra cá por 2 anos. Nossa. E agora faz esse 2 ritmo. meses que a gente se mudou pra Agora nós Ibaiti. mudamos. Agora era que vai pra Tomazina. Agora eu vou e volto pra Tomazina Você tá todos indo e os voltando, dias. tá nesse ritmo Sim, agora. porque daí tem o depósito de gás lá. Você tem que estar lá. Sim. É. Então, daí nessa Então vocês época... sabem como que é, né? Se vai e Sim, volta. tudo. sim, a gente entende. Desgasta. É, Desgasta. muito. E daí, nessa época, como a gente tinha dado carro na loja, eu fiquei sem carro. Então, meu pai ia de manhã me levar e eu voltava de ônibus com a Sofia. Pequenininha. Meu Ela andava Deus. comigo pra cima e pra baixo no Bebê Conforto. Perrengue. Quantas Perrengue. vezes, cara, a gente Ela indo... Ela realmente acreditava Tá, no não, negócio. eu falava, chega, vamos parar, não dá mais. Ela falou, não, eu não vou desistir. E ficou um tempo ainda. Aí eu ia, né, com a Sofia, e quantas vezes, assim, a gente tá indo, e porque era uma montana, né? Eu colocava a cadeirinha da Sofia atrás. Quantas vezes a polícia parar a gente ali, ó, e a Sofia bem quietinha lá atrás. Ai, ai, ai. Deus guardando, né? Deus guardando. Deus. E eu chegava, né, pegava o ônibus pra vir embora, meu pai me esperava na rodoviária, deixava a Sofia com ele e com a minha mãe e ia pra faculdade. Sabe o que é mais legal? Sempre que as pessoas ouvem falar de patrão, né? Caso empresários, as pessoas falam, é ostentação, é rico, tudo sossegado. mais. Sossegado. Aham. Mas o pessoal não vê o tanto Não. de sufoco que a gente passa. Não vê o perrengue, não vê cara. as coisas que a gente faz. Aí que começou a nossa dificuldade, nessa época, porque daí eu ainda fiquei 3 meses indo pra Figueira, né? Aí um dia minha mãe tinha ido no médico em Telêmaco, ela voltando, ela parou, ela falou assim, Dai, chega, não dá mais, vamos embora. E eu chorando, fechei as portas, peguei o resto das coisas que tinha lá, enfiei no carro dela e vim embora. Isso foi em dezembro. Esse foi a despedida. Essa foi a despedida, porque daí já não dava mais mesmo. A gente não tinha dinheiro para repor mercadoria lá, tipo assim, era muito pouco. Daí eu pegava aqui, né, com o pai do William ali no mercado, enfim. Sei que daí foi aí que a gente decidiu No último, fechar. não tinha mais. E ele tava aqui, daí em Baiti, voltou a trabalhar com o pai dele, fazer viagem pra Ceasa. Mas e Nessa a época, loja? né, amor? E não, nessa época daí A não. informática. Sim, você voltou a trabalhar com teu pai. Não, eu voltei a trabalhar, é verdade. Aí voltei. a loja ficava fechada de manhã, né? O dia que ele viajava. E Eu abria tarde. abria tarde. É. Só depois que ele descarregava tudo, ele abria a loja aqui. E eu lá em Figueira. É muito nossa Enfim. história. Gente, um dia agora nós vamos ter que trocar as cadeiras. Inverter aqui pra Nossa. vocês contarem. Sim, sim. Nossa, Porque daí na verdade, quando a gente abriu a loja aqui em Ibaiti, era só eu e a Ana. Então, assim, o dia que tinha alguma coisa lá em Tomazina, que às vezes atrasava, a loja aqui a gente só abria depois do Depois do meio-dia. meio-dia. É, gente. Então, e tipo, Isso prejudica literalmente prejudica tanto. tanto. E é tão angustiante, né? Nossa! É muito angustiante você saber que você não. E a pilha de boleto. É, isso. Os E uma compromissos coisa estão lá, que eu né? percebi
Quando você falou dessa história do dia que você fechou as portas lá, colocou o restante das coisas no carro da sua mãe e veio embora, dá pra ver que você ainda sofre com essa... Porque, com isso assim, que você deixou pra trás. É que nem eu falei, assim, a partir do momento que ele falou, vamos abrir um negócio, eu já me inspirei, comecei a me inspirar e realmente... Se dedicou, né? Me dediquei dedicou muito àquilo, então, né? pra mim, realmente foi muito frustrante, porque eu acreditava muito naquilo, entendeu? Né? Eu depositei minha energia naquilo. ali, tudo ali, entendeu? Então, assim, foi muito difícil mesmo. E daí, quando né? que aconteceu a virada de chave e agora o foco é somente na loja. E aí, né, comprou a loja, ainda trabalhava com seu pai, a Day ainda fazia essas loucuras de voltar até um dia que a mãe deu um chacoalhão, vamos embora. Não, eu esqueci de acrescentar que quando eu tava nessa época lá no Hortifruti ainda, tentando... uma amiga me chamou pra começar o negócio de decoração de festa. Teve meu bastante, Deus. teve bastante coisa. Teve muita coisa, teve muita gente. coisa no meio. Mas a gente fez aí normalmente- nesse meio tempo. Parece... Normalmente, empreendedores tentam muita coisa. Tenta muita coisa e É porque a hora a gente que vê dá negócio certo... em tudo, né? Em Sim. tudo. Em A tudo. gente vê oportunidade em tudo. Isso que eu ia falar. Ver oportunidade em tudo. Mas aí o foco principal era a loja. Mas aí quando a gente comprou a loja, a gente começou a trabalhar ali, eu comecei a trabalhar ali, era desesperador. Porque não tinha fluxo de caixa, não tinha movimento, não entrava dinheiro. A gente fazia mal pra pagar o aluguel, sei lá, acho que E a a loja sensação vendia... de sair de um negócio furado era com o outro horrível, pior. era triste, assim, a gente passava... Foi aí que começou a nossa dificuldade, O perrengue. verdade. Perrengue começou aí, porque a gente, como eu disse, né? A gente tava naquela empolgação de começar um negócio novo. Era o que eu gostava também, Era o que eu ele queria gostava também. e tal, e tinha uma loja. Só que assim, a loja já tava falida. Também, ele tava tenso. quando a Entendeu? gente Porque pegou. não tinha cliente mais. Não tinha estoque, não tinha... E a gente não tinha dinheiro também pra começar E o tinha ido negócio, um carro. entendeu? E tinha ido um carro e mais um dinheiro emprestado no negócio. E a gente não tinha dinheiro pra investir na época. Mal fazia Mas pra assim, pagar o aluguel. A gente fazia mal pra pagar aluguel, assim, era... Mas sei lá, quando acho que- vocês pegaram o negócio, vocês sabiam como tava o negócio ou não? Então, na verdade, assim, eu pedi pra ele, eu falei, olha, me passa, né, um relatório teu Dos últimos dos últimos faturamentos, tal, e assim. E me passou um relatório, e eu olhei o relatório e falei, putz, tá bom, isso aqui tá legal, né? Dá pra gente Continuar, né? Dá pra gente continuar, né? E aí, quando eu peguei o negócio de verdade, Não era nem metade. nossa, Não. se fosse metade do que eu passou, Tava cara, ótimo. tava tranquilo, a gente conseguia tocar, mas não era nem, sei lá, não era 25%, Aí- eu acho, do que tinha. Não tinha movimento. Eu já tinha fechado a O quitanda, o hortifruti. hortifruti. E a loja não vendia. E a gente tava cheio de dívida pra pagar. Gatinhando Muita ali. dívida. De muita dívida, e aí, era desesperador porque não tinha movimento a loja. Então, assim, eu ficava sozinho aqui na loja. Então, tinha dia que eu falava, cara, o que eu fiz, né? O que eu fui fazer, né? Putz, que tenso, né? O que eu vou fazer da minha vida agora, né? E a gente, com uma E- criança, a Sofia nessa época tinha 4 meses. Meses. Então, Nossa, era assim, bem Eu vou novinho. fazer uma pergunta direta aqui. Uhum. O que vocês fizeram pra sair do fundo do poço na loja? Qual foi a virada de chave? Cara, eu comecei... Uma coisa que eu fiz eu cortei tudo de gasto que a gente tinha. Não tinha dinheiro, mas assim, todo dinheiro que entrava, eu retornava tudo pra loja. Então eu não deixava gastar com nada. Nada. E aí nisso Nem entra. compra casa Não, nem na compra. casa. Isso entra meu sogro e minha sogra porque a gente comia e bebia na casa deles. Então a gente se alimentava ali, almoço, janta era na casa deles. E aí a gente não tinha esse custo, né? Esse E custo. como foi conciliar essa dificuldade financeira e Uhum. tudo que vocês estavam passando no casamento de vocês dentro da casa com uma filha de 4 meses? Cara, é tenso, porque assim, só abala, né? Não tem como falar que você abala. O relacionamento Tudo, assim, fica... né? Você Muito sozinho já abalado, fica né? abalado, né? E você ter outra pessoa que depende de você também, que tá esperando algo de você. E mais o filho, que também tá dependendo de você, né? Totalmente. Como lidar com assim, isso? Aí nessa época, assim, eu comecei a fazer as decorações de festa, mas era muito pouco, assim, né?
Então eu fazia, vamos dizer assim, para comprar alguma roupa para Sofia na época. Era muito pouco, assim, né? Eu tava ali lutando também, tentando. Mas, assim, eu acho que o baque foi tão grande que eu fazia aquilo mais para, vamos dizer assim, tem um dinheiro ali um final de semana. Mas às vezes, pra gente... Né? Sobreviver. Mas então, vocês lutando ali, no caso, com a loja, você chegou a trabalhar com festas? Trabalhou. Sim, fiquei bastante tempo trabalhando com festa. Ah, que legal. Então, no caso, vocês mantiveram, de certa forma, 2 negócios. Um, tecnicamente falando, saudável, que no caso é a festa, porque começou do zero. Sim. Né? Então, na época que eu tava lá em Figueira, essa minha amiga lá de Figueira mesmo, ela já tinha um negócio de festa. E ela tinha parado na época. Na época, ela era uma casa de festa que ela comprou aqui de Baiti também. Enfim, tava lá parada e ela falou, vamos começar? Falei, vamos. E foi assim, a gente começou, pegamos uma festa grande, né? E foi dando certo. Foi assim... Foi o que acho que acabou ajudando um pouco, porque assim, era o dinheiro que eu fazia para ter ali os meus gastos com a Sofia, né? E ele focado ali para reerguer lá. Pra reerguer e manter a casa, né? Porque a gente pagava aluguel na época, né? E assim, realmente, eu falo assim, muitas vezes a gente chegar em casa e abrir o armário, a geladeira e não ter nada, ter só água. Aqui, na verdade, a gente consegue já identificar uma característica do empreendedor. Que vocês não tinham medo de se arriscar. Não, eu sempre acreditava, né? Porque assim, a gente tava abalado, mas a gente acreditava na loja. Tanto que assim, eu acho que às vezes outras pessoas, elas podem acabar desistindo, né? E até que no Hortifruti eu fui até o final, né? Até o limite. Até o limite. E a loja, assim, ele ali trabalhando sozinho, eu em casa, mas dava apoio pra ele. Por mais às vezes que na dificuldade, né, a gente ficar... O relacionamento abala um pouco, né? Mas assim, com certeza amadureceu vocês Nossa, hoje. Muito. E aí, William, como foi lidar com isso tudo? Olha, é tenso porque a gente, né, a gente tem essa responsabilidade, né? A gente se sente responsável, assim, tanto por ela quanto pela criança. Então, assim, era muito difícil. E quando eu tava ali na loja durante o dia, não tinha movimento, gente. Não entrava gente, não vendia, não aparecia serviço para fazer. Então, era complicado. Era desesperador. E aí, só que tinha que dar certo. Tinha que dar certo. Não tinha, eu tinha que dar certo, tinha que fazer dar certo. E aí, tudo que ideia que surgia, eu tentava aplicar. Então, eu produzi panfleto e eu saía distribuindo, panfletando na casa. Eu fechava a loja e ia distribuindo nas casas, colocando com a bolsinha de panfleto que eu mesmo tinha feito, a arte ali, o design, tudo, mandei imprimir. Colocava na bolsa e saía distribuindo nas casas. E fazia propaganda nas escolas, tentava conversar com as escolas para pegar serviço. As lojas. Isso. E foi devagarzinho, começando ali bem, com bastante dificuldade, passos lentos. A gente começou, né, a ter um movimento maior. Tem cliente aqui falando que é desde 2018. Que legal. Cris Nogueira. Eu fui cliente desde 2018. Nossa, Nossa, a gente tem muito cliente. A gente era ali na frente da padaria, né? Quando a gente mudou. Aqui. Aqui. Uhum. Eu lembro de vocês. Você lembra, Linha? Aí, assim, a gente foi... Quando a gente mudou... Aí eu fiquei 1 ano nesse ponto ali embaixo ali. E foi o período mais tenso, assim, mais difícil. E aí apareceu esse ponto aqui pra alugar. Até na época, quem me falou desse ponto foi o Andrade. Que ele me chamou, eu preciso montar um estúdio. Tinha um fundo. E você não quer dividir o ponto comigo? E ali era um ponto enorme, né? E aqui era bem pequeno. Eu falei, cara, não sei se vai caber todas as minhas coisas e tal. A gente sei que, enfim, eu topei. E aí, quando a gente tinha fechado o contrato de aluguel tudo certinho, o Andrade falou, não vai servir pra mim. Ele falou assim, cara, não vai dar, é pequeno o lugar, eu não vou conseguir montar o meu estúdio ali de fotografia. É muito pequeno o espaço. Eu falei, cara, como que eu vou ficar agora? A gente combinou pra gente rachar, né, o aluguel ali, pra gente dividir. E ele falou, mas vai dar certo ali e tal. Porque ele, na verdade, era mais barato, né? Do que eu tava pagando lá. Mas aí eu já tava com a ideia de que, putz, eu ia pagar menos ainda, porque ia ter um custo menor. Sim. Aí o Andrade falou que não ia dar certo, eu falei, bom, agora
já tá como tudo voltar certo, atrás. tem que voltar atrás. Eu tava pintando já o ponto aqui, fechava a loja lá, vinha pra cá, ficava de noite aqui pintando aqui, reformando o ponto. Mas foi a melhor coisa que eu fiz. Eu agradeço o Andrade também, porque o Andrade falou, Andrade, ainda bem que você me chamou pra vir pra cá. Foi mesmo Deus, meu filho, que usou mesmo que você não veio. Não vou nem falar mais. Não, mesmo que você não veio, mas deu certo. Nossa, mas tipo, foi daí foi. Aí começou. Foi uma luta grande, gente. Foi. Daí começou. Aí quando a gente mudou pra cá, o movimento começou a melhorar. Só que nessa época que eu trabalhava, a gente fazia só manutenção em computador. A gente só formatação, manutenção em computador. E foi bem na época que tava... E nisso começou essa mudança do computador para o celular e tablet, né? Então, assim, eu ainda não tinha conhecimento dessa área. Então, era informática, era computador. E aí começou a aparecer muita gente. Você faz manutenção em tablet? Não. Você faz manutenção em tablet? Não. Você faz manutenção em celular? Não. Viu a necessidade ali. Cara, daí eu falei, eu preciso dar um jeito. Porque, Dinheiro assim... na mesa. Eu vi que começou a diminuir a procura por computador... E aumentar, tipo, todo dia vinha gente procurando manutenção em celular e tablet. Eu falei, preciso dar um jeito, né? Senão eu vou ficar pra trás. Aí, eu fiz uma parceria com o Eltman, que trabalhava na Liberati nessa época. E ele já fazia manutenção por fora, assim, na casa dele. E eu terceirizei. Na época eu terceirizei o serviço. Então eu combinei com ele lá uma porcentagem, eu pegava o serviço e passava pra ele. E aí começou a aumentar muito, porque aí eu comecei a divulgar também, o pessoal começou a falar um pro outro, lá faz manutenção. E começou a ter muita procura e eu falei, cara... Foi pioneiro em Baiti, na manutenção do celular, né? Eu falei, em loja. Um dos primeiros. Um dos primeiros. E isso faz um diferencial, gente. Com certeza. E aí eu falei, Chega gente, primeiro tomar água limpa. Não é. E eu falei assim, não vai ser o suficiente, eu não posso ficar terceirizando. Até quando que eu vou terceirizar, né? Porque daí eu dependi de outra pessoa. Aí você tem prazo de conclusão. É diferente. Falei, você depende da pessoa concluir o serviço. E ele fazia nas horas vagas dele. Então, assim, não tinha como eu dar um prazo. O cliente chegava, quanto que você consegue entregar pra mim? Eu falava, só Deus sabe. Não sei quanto que eu consigo. Não sei quanto que eu consigo entregar. Daí eu falei, eu tenho que dar, eu tenho que ver, eu fazer. Tenho que eu aprender. tenho que começar a fazer. E aí eu comecei a fazer curso de manutenção. E comecei a pegar daí o serviço. Daí fui devagarzinho pegando um pouco, passava um pouco pra ele, pegando um pouco. Até que eu migrei tudo, eu comecei a fazer tudo daí, de celular. Nessa época aí que começou... a loja era ali, ele trabalhava no mercado. Então... Eu tava trabalhando no mercado ainda nessa época, de novo, Ele fazia o horário né? de almoço dele ali, porque daí, como a loja não vendia muito, né? O pai dele chamou ele para trabalhar e ele foi de novo pro mercado. Então, assim, ele vinha de manhã, ficava um pouco ali, horário de almoço ele fazia ali. Não, na verdade eu ia, na verdade eu ia de manhã pro mercado e eu fazia um intervalo de almoço do mercado, como o mercado ficava aberto até as 8, 8h30, eu fazia um intervalo maior de almoço, então eu ficava da 1 até as 4 aqui na loja. Voltava pro mercado, ficava até as 8h30. 8h30 eu fechava lá o mercado junto com meu pai, vinha pra loja pra fazer os serviços. Daí eu ficava até 11 horas, meia-noite, sei lá, 1h da manhã fazendo serviço pra entregar no outro dia os aparelhos. Mas deixa só pra eu entender, desculpa te cortar, amor. Quando você pegou a loja, vocês trabalhavam com computador. Até que ano vocês trabalharam com computador? A gente ficou, acho que mais uns 2 anos. Uns 2 anos? Uns 2 anos. Então, no caso, assim... Um ano, foi 1 ano, na verdade. 1 ano trabalhando com computador. Nessa época ainda não era Maxell. 2014 era Maxell já. 2015. já era tinha o nome. Maxell. Eu nunca... Sempre foi... Quando a gente comprou era Maxell e eu mantive o nome. Eu não alterei o nome. Sempre foi Maxell. Era Max Informática. Não, perdão. Era Max Informática. Isso, tá certo. É que é o Max que era... Nunca mudei o Max. Era Max Informática. Entendi. E quando passou de ser Max Informática pra Maxell? Em 2018. Em 2018. Que daí foi quando você começou a terceirizar esses trabalhos. Isso, Olha, então... A gente reinaugurou. Não, foi quando a gente reinaugurou a loja. Reinauguração. Tá. A gente inaugurou. Aí a gente... Assim, nesse período, né, que a gente comprou a Maxell até 2018, onde foi a reinauguração, teve muita dificuldade, né? Isso que ele acabou de contar, Foi né? Enfim. uma das. Aí, assim, em 2018, então, a gente ficou 5 anos com a loja ali pedalando e acreditando. Assim, até a gente conseguir pagar todas as nossas dívidas. Porque, assim, tudo que ele fazia, que ele ganhava no mercado, eu depois comecei a trabalhar também. E com os negócios de decoração, a gente só pagava a dívida.
A gente ficou um tempo pagando. Então a gente só Foi, ficou então E a gente foi foi 5 vendendo. anos pra Pra gente- fazer a reinauguração da loja? 5 anos. Aí, assim, depois que a gente terminou de pagar todas as dívidas, que tava, né, mais tranquilo, a gente começou a guardar um dinheirinho pra fazer os móveis da loja, né? Fazer uma reinauguração. Você tá vendo essa história? Que Tô. foi 5 anos sobrevivendo, tomando fôlego pra dar um passo. Gente, Sim. É isso, era mesmo. É muito bom a gente ouvir isso, que vai fazer assim... gente, mas eu falo. Mas assim, ó, mas eu cara. falo, gente, não adianta. O mínimo é 5 anos. Eu não sei porquê, mas é um tempo que vai mesmo pro negócio amadurecer. Eu não sei o que acontece. Então, olha- ano que vem, se Deus quiser, gente. É o que eu tô pedalando. Faz 4 que eu tô pedalando. Olha, eu sério. comecei a estudar empreendedorismo em 2019. Antes de 2019, eu tive contato com empreendedorismo na faculdade. Na faculdade, um professor meu me falou que não existe empresa no Brasil, fora do Brasil, existe caso que é mais rápido, mas dentro do Brasil não existe empresa que dá lucro antes dos 5 anos. Eu já ouvi isso também. Já ouvi. Jesus E meu pai, Cristo, meu pai então. sempre falou isso pra mim. Muito antes ele falou assim: olha, você tem que. O prazo mínimo é de 5 anos pra você. Quanto tempo que vocês são Maxel? Maxel, cara da Dai e do William. 9 anos. É muito tempo. Faz 3 anos que nós mudamos, né? Que a gente fez, Que fez uma o outra boom. reinauguração. Isso. Foi... Isso que nessa fase do boom, assim. Porque eu lembro de vocês aqui, né? Porque eu nem sonhava em ter comércio, nem nada disso. E olha pra você o que é péssimo escutar. E do nada, boom. Não foi do nada, Gente, né? O do nada gente, que não é do foi nada. 9 É isso. anos. É isso que ele falou, não vê os perrengues, porque Não tem vê. muita coisa pra trás. É muita coisa. Mas o pessoal só vê quando você, tipo, tá bem. Sim. Aí a pessoa, putz, né? bem, ó. Olha eles. Agora eles tão- mesmo você tava ali na fossa, agora você tá entendeu? aqui, É. ó. Não, mas foi 9 anos. Foi 9 né, anos, gente? levou tempo. E aí, como que veio? Como que surgiu aí essa segunda virada de chave? Passou por... Eu tive que avançar um pouquinho Pra por causa do voltar. nosso tempo. Não, tranquilo. E aí, né? Todo esse tempo ali, engrenou as coisas. Uma coisa que foi muito importante, que é pra quem tá começando, que é muito importante, gente, não gaste o dinheiro que entra. Não gaste o dinheiro que entra. O dinheiro que entrar, gente, e reinvista tudo na Eu loja. acho que assim, se você não puder investir, É um salário. tira o essencial, igual falou, tira o essencial pra você se manter o mês. O resto, não adianta. Ah, mas eu vou me privar de festa, de um churrasco no final de semana, de uma viagem, de comprar o que eu quero. Vai. Você vai ter que se privar. Porque quando o que aconteceu? No Hortifruti, a gente fez tudo que a gente fazia tudo que a gente queria com o dinheiro. Então, tipo, foi um tapa na cara. A gente viu que, aí a gente viu na pele, a gente teve a experiência ali de que não podia fazer mais daquele jeito. Então, quando a gente começou na Maxel, a gente viu, a gente não pode fazer a mesma coisa que a gente fez lá. A gente vai ter que... agora é totalmente ao contrário. O dinheiro não é nosso, o dinheiro tá Você entrando... tá sentindo? Você tá se identificando? Você, né, Eu tô me identificando? Gente, E até hoje, assim, e a lógico que hoje a gente, Não, né, até graças hoje, a Deus, até assim, hoje, mas a gente né, faz. Porque não tem que passa ter. necessidade, Claro. mas Cara. até hoje, assim, ó, a gente tá precisando disso, né? Consegue passar sem? Então vamos esperar. Espera, O negócio, espera mais o negócio tem que vir pouco. primeiro. Não tem outros planos, né? Então, vamos aguardar o momento certo. E foi muito importante isso, porque assim, quando eu comecei a fazer isso, de pegar o dinheiro e não fazer nada com ele, só guardar e reinvestir, foi quando a gente começou a ter Fluiu. fôlego. Aí a gente fluiu. A gente começou a ter fôlego. E aí você tinha dinheiro pra investir. Então aparecia uma oportunidade de investir em alguma coisa, vamos mexer. Então a gente foi gradativo, entendeu? Mas só investiu depois que pagou as contas. Depois que pagou as contas, porque não tinha dinheiro. Então a gente precisava pagar, né? O pessoal queria receber, Não, tava e todo não mundo... tinha nome, né? E não tinha nem como fazer... Nem crédito. E daí a gente começou a vender entendeu? tudo que a gente tinha do Hortifruti, que tinha desmontado tudo lá. A gente começou a vender tudo e vendia, ia lá e pagava. Vendia e pagava vendia, tudo que vendia a gente ia lá e pagava o pessoal. Mas Então não deu foi. pra pagar tudo. Não, com o dinheiro das coisas do Hortifruti, Não, não foi deu. foi Sim, arrastando. foi. ali, Foi enfim. anos até conseguir E fazer essa tudo. segunda virada de chave que foi quando expandiu assim o negócio, vocês foram pra um ponto muito bom. Assim, em março de 2018, a gente reinaugurou como Maxel daí aqui, ali em frente à padaria Aham. ali, em março. Em setembro,
a gente abriu uma loja na galeria. Eu lembro. Lembra da galeria? Então, assim, foi bem rápido, né? Depois que a gente reinaugurou como Maxel, daí o movimento já melhorou, né? Já deu uma melhorada. E daí veio a oportunidade da galeria, onde o William chegou daí pra mim. Nesse período, né, eu trabalhei um tempo na SP Odonto, na época. Eles estavam começando também. Inclusive, a Sandra vem, gente. A Sandra vem no Pod Eu Pink, falo assim, ela foi... muito em breve. Eu Legal, adoro ela. legal. Eu sou muito grata a Sandra, assim, porque aprendi muita coisa com ela. Enfim, então fiquei ali trabalhando nesse período e eu engravidei, né? Daí veio a Laura. Segunda. Segundo filho daí, nossa segunda filha. Veio a Laura. Eu acho que agora mudou. Eu acho que vai melhorar, gente. Eu vi que tava voltando aí o áudio, né? Ouvi, né? Ainda tá um pouquinho, mas vamos tentar. E aí, Dai? Então, aí... eu fiquei ali, né? Trabalhando nesse período com a Sandra. E daí eu engravidei. Quando eu ganhei a Laura, fiquei a licença maternidade em casa. E depois, quando era para voltar, né? Eu fiquei, acho que trabalhei mais um mês ali com ela e acabei saindo da SP. Nesse período eu fiquei mal, assim, também, porque eu sempre trabalhei, gente, sempre busquei, comecei a trabalhar muito cedo, assim, né? Quando eu morava em Figueira, eu acho que eu tinha uns 14 anos de idade. Eu não sei se você lembra uma época que tinha aquelas fábricas de caixinha, de uva. Sim. Trabalhei. Então, eu saía da escola, pegava meu martelinho e subia lá pra fábrica de caixinha, enfim. Então, assim, pra mim ficar em casa foi muito difícil, assim. Eu quase entrei em depressão mesmo nessa época, né, amor? Foi. Eu fiquei muito mal, assim. E aí veio a abertura da loja na galeria. Isso. Daí, quando... Foi em 2018. Daí eu fiquei um ano em casa... Aí que a gente reinaugurou e daí surgiu essa oportunidade. Daí o William falou assim, você quer, né? Perguntou pra mim se eu queria. Eu falei, mas... Na hora, já, né? Não quero ficar aqui mais. Não tava Nossa, mas assim, aguentando, do né? dia pra Em noite, casa. vamos dizer assim, eu me vi nascer de novo ali, assim, Ressurgiu. Sabe? Ressurgi. E aí a gente começou a planejar, enfim. Eu falei, agora eu quero abrir uma loja modelo, né? Que a gente... Desde lá de trás, a gente tem planos, assim, de exponenciar, né, o nosso negócio. Então, a gente falou assim, não, vamos abrir uma loja para modelo, assim, questão do design dos móveis e tal. E daí, a gente abriu a loja ali da galeria, uma loja bem bonitinha na época, assim, né, já tem... Tipo shopping. Isso. Enfim, e ali daí já tinha o Instagram, né, eu comecei a fazer ali um trabalho essa parte ali digital. Isso, ali no Instagram e tal. E aí a gente começou a vender celular, né? Porque daí também, como a gente fazia manutenção, a gente também... Começou a procura. Então, começou a até aí, procura. vocês não vendiam celular. Não. O trabalho de vocês Não. era manutenção. Manutenção e venda de acessório. Ah, legal. E Venda de assim, acessório. o engraçado que eu falo assim também, né? Eu falo que tudo foi Deus, gente. Tudo foi permitido, assim. Tudo que Deus encaminhou pra gente. Porque quando foi pra gente reinaugurar a loja, lá em 2018, como Maxel, a gente queria aumentar o mix. E eu falava pro ele que, amor, vamos colocar, tipo, coisinhas de presente, caneca, essas coisas assim, tipo, gamer, assim, né? E o William, não, vamos focar só em coisas de celular e tal. Eu falei, não, né, a gente já tem, vamos colocar mais coisas e tal. E ele vivia falando disso. E um dia eu lá, sentada na frente do computador, fazendo pedido para esse tipo de produto, me veio um estalo, falei, eu vou pesquisar, vou fazer uma pesquisa de mercado, assim, para ver como é que tá o mercado, né, de celular e acessório e tal. E eu vi muita coisa, assim, nossa, que tava o boom do momento, enfim. Ele tava sentado no sofá, assim, eu falei assim, amor, não vamos abrir loja de presente, vamos fazer só de celular. Daí ele falou, mas o que Do aconteceu? nada, mudou. Mas assim, foi, sabe quando eu falo assim, eu falo que naquele momento, assim, que me deu esse estalo, Deus colocou no seu coração. Foi Deus, sabe? Colocou e me mostrou ali naquela hora. E aí, assim, a gente decidiu do dia pra noite mudar a questão do negócio, né? O rumo ali do negócio. Um nicho, né? É porque ele ia acabar misturando, né? E aí o legal é você focar em alguma coisa e se tornar
bom, né? Referência Referência naquilo. Porque Isso, aham. você tentar abraçar muita coisa também, você não vai Pode. fazer nada... Bem né? feito. Bem feito. Então, Aí eu comecei ali, né, na galeria. E foi assim, um sucesso a loja ali, né? Todo mundo ia, lotava demais, assim, principalmente sábado, final de semana. E eu ficava sozinha ali. às vezes eu vinha ali pra eu tinha ajudar, que né? ligar pra ele e falar, amor, não dá, vem Desce aqui me aqui. ajudar. E foi. E nessa época tinha um rapaz que trabalhava com a gente ali, que é o Rodrigo. Que ajudou bastante a gente também. O Rodrigo teve nessa época aí do começo também, bom Rodrigo, tempo. ele tá com vocês? Não, Não, ele né? saiu. Hoje ele- Mas ele ficou bastante tempo O com a Rodrigo gente. tava com vocês aqui. Tava. O porque- Rodrigo ficava no atendimento ali. eu Ele, lembro dele. nossa, ele foi parceirão muito tempo com a gente aí. Rodrigo, parceiro Maxel. Parceiro da Muito Maxel. querido Muito ele. querido, muito querido. Aí, Então, aí começou, né, a gente... Deu. Deu certo ali o negócio, né? Quando Já a gente se abriu a encontraram galeria. ali no... Isso. mas o sonho era ir pra... E o sonho era a Rua Paraná, né, gente? De quem não é? É isso que eu ia Conta. falar. Conta A de Rua quem Paraná não é o sonho de Almejada, Paraná, todo gente do céu. comerciante. A gente saía passear no domingo com as crianças. Então a gente vinha na Rua Paraná ali, andava com as crianças ali, a gente ficava olhando, putz, esse ponto aqui é bom, né? Nossa, esse lugar aqui é muito bom, né? Nossa, se esse lugar aqui desocupasse. E o engraçado é que aquele ponto que a gente tava hoje era um ponto que eu sempre olhava, a gente sempre olhava e falava, olha, se um dia esse Gente, ponto desocupar, aquele ponto... eu falava, se um dia é abençoado. Cara, e assim, eu falo, Deus, ele foi muito, assim... Presente, né? Ele maravilhoso foi com a muito- gente, assim, nossa, porque ele sabia abençoou do nosso demais. desejo. Ele sabia que aquele ponto era o nosso sonho. E ele deu na nossa mão. Porque, assim, ele caiu realmente na nossa mão. No dia que a pessoa que tinha uma loja ali, ela vendeu para uma outra, né? E a pessoa que comprou tava... A gente tinha ido levar as crianças para brincar no parquinho. E essa pessoa chegou lá e começou a conversar com ele e tal. E daí começamos a falar de negócio. Ele falou, acabei de comprar a loja, assim, assado. Eu falei, sério? Você comprou? Comprei duas. Comprei essa e a outra do lado. Eu Aí- falei, nossa, mas você vai tocar as duas e tal? Ele falou assim, não. A TH Store, na época, eu comprei só o estoque. Vou deixar tudo em uma só. Eu falei, então o ponto vai desocupar. Eu falei, de quem que é aquele ponto? Daí falou... Daí ele falou qual é o imobiliário que tava. Na mesma hora eu peguei o telefone, liguei, falei, ponto assim, assim, assado. Não, vai desocupar. Vocês são os primeiros. Eu falei, então é nosso. Então foi naquela hora, assim, Deus colocou a pessoa certa no lugar No momento certo. Gente, Sabe foi uma- muito. Sabe uma coisa que eu acabei de perceber? A gente conversou, esse já é o oitavo episódio que a gente grava. E todas as pessoas que passaram aqui são pessoas de sucesso. E todas Todas. as pessoas que passaram por aqui colocam Deus em primeiro lugar. Sempre. Gente, mas é uma coisa que as pessoas têm que fazer, têm que colocar Deus em primeiro Entrega lugar tudo mesmo. Entregar. na mão, entendeu? E E acredita, confiar. e confia. Porque, assim, quando você... Eu ando muito chorona. Não tem nenhum Gente. episódio também que a Ana não chora, né? Sabe, a partir do momento que, assim, que a gente se viu em dificuldade. E eu lembro que todo dia, antes de dormir, eu ajoelhava e entregava para Deus. Porque Deus sabe de tudo, né? De tudo que a gente sente, de tudo, enfim. E eu entregava sempre. E Deus sabia o meu sonho, o sonho do William. E a gente, né, sempre muito crente e temente, assim. Então, a gente acreditou muito e confiou, né? Só que, assim, a gente também entregou a nossa vida, né? A Ele. Então, a partir do momento que a gente começou a ter dificuldades... E, na época, assim, hoje eu, né, sirvo a Deus, sou batizada na congregação... Mas, assim, teve uma época que a gente saía, festava, e enfim. Só que aquilo, eu vejo que não agradava, entendeu? Então, Deus tinha um propósito maior pra gente do que a vida que a gente levava. É que às vezes a gente utiliza dessas coisas pra preencher um vazio que é só Deus Só Deus preenche. preenche, exatamente. Né? E a Às partir vezes do as momento que pessoas a não gente deu enxergam um isso. passo em direção a Deus, a nossa vida mudou, né? Só basta dar um passo, né? E entregar tudo, né, pra Ele, e confiar que Ele ajuda. A gente teve uma prova, que a gente tem que dar esse testemunho, não sei se hoje é o momento, talvez não seja por conta do tempo, mas
há 2 semanas atrás, a gente tava num desespero, mas, gente, num desespero que eu não tinha vontade nem de vir aqui, nem de entrar na minha loja. Que eu tava sem... Eu não, nós estávamos sem rumo, assim. E era uma coisa que precisava ser resolvida essa semana. E eu não, Financeiro mesmo. eu não sabia pra onde correr. Eu não tinha tio pra emprestar, não sabe? Não tinha pra onde correr. Não tinha. E a gente também sempre entregando ali. Mas sabe quando você entrega, mas não se entrega? Você entrega seus problemas, mas você não se entrega? Sim. E a gente tava nessa situação, né? Sim. A gente acaba... Porque as dificuldades, elas também colocam você pra baixo. Enfraquece a sua fé, Muito. né? Muito. Mas é aí que é o momento de você se fortalecer. Mas você sabe que a gente, né, depois do que aconteceu na nossa vida, recentemente, a gente viu que Deus tentou de várias formas trazer a gente pra perto de uma forma boa. Deus colocou muitas pessoas perto da gente. E a gente meio que... Ai, depois a gente Depois eu vejo. foi na dor, Mais nesse pra frente. desespero. Gente do céu, vocês não têm ideia. Quando foi na quarta-feira, a gente foi no grupo de oração. Na Mas- quinta, deu a resposta. Mas naquela semana que a gente foi no grupo de oração, tudo tava levando a gente rumo a Deus. Todos Na os segunda-feira, eu conversei com 3 pessoas. 3 pessoas falaram pra mim de Deus. Tava, tipo, me empurrando pra alguma coisa, assim, relacionado à parte espiritual. Na terça-feira, eu tinha pedido a Deus uma coisa ali que a gente precisava. E apareceu uma pessoa, tipo, de Deus e falando pra gente a respeito daquilo. Na quarta-feira, convidaram nós pra ir no grupo 3 de oração. vezes, 3 Nossa. pessoas diferentes. Muitas pessoas que, assim, não tinha um porquê daquelas Chamar, pessoas né, chamar a de- gente naquele momento. Pessoas aleatórias. Sim. Foi fantástico. E aí, na quarta-feira, a gente foi no grupo de oração. E Deus tocou muito forte no coração da Aramis, assim, que... Eu falei... É sério? Até, assim, numa situação que eu... Específica. Muito específica, que eu não acreditava naquilo. Eu sempre participei de grupos jovens e tudo mais a minha vida inteira. Mas algumas coisas específicas eu não acreditava. Eu era muito cético. Gente, Eu via acontecendo na minha frente, mas eu falava, Não poxa, acreditava. é encenação, tipo, não é real. Eu tinha isso dentro de mim. Deus falou, você tá achando o quê? Minha Nossa, filha, gente, foi na mas hora. Deus fala Mostrou. assim com a gente, Foi na sabe? hora. E daí, na quinta-feira, o pico do desespero, quando a gente entra 5 horas da tarde, né, na conta que a gente precisava. Gente, do nada, resposta aqui, assim. Eu falei, não. Nossa. Tava lá que você É precisava. milagre. Gente, é milagre. Assim, não tem. É e aí, Deus, né, que tá ali Deus. te amparando, pegou no né? colo mesmo, tipo, abraçou e. Calma. E aí você sente que é só Deus, né? Que faz esse tipo de E é coisa. Assim, não tem, só ele. E não tem explicação. Não tem explicação. Quando você diz, meu, só pode ter sido Deus, foi isso aí. Porque Não o tem- que aconteceu? Na verdade, assim, de onde veio esse dinheiro? A gente tem um cartão, que é um cartão que a gente não utiliza, Não cartão de usa. crédito. E esse cartão tinha um limite X. Uhum. E a gente tinha acabado utilizando por conta que foi acumulando as coisas, a gente foi correndo pra onde dava. Sim. Acabamos passando, a gente tinha usado todo o cartão. E naquele dia, exatamente naquele dia, dobrou O limite. o nosso limite do Nossa. cartão. É Deus, Não, né? E e eu- exatamente Aí vem. o valor que a vocês gente precisavam. precisava. Exatamente o valor. Assim, gente, Pra dizer que não é real. o mesmo valor, tava faltando R$800 naquele dia. E você tá vendo que, assim, um pequeno ato que você fez, mas que agradou Deus, ele olhou pra você e te abençoou. Gente, na hora. Né? Então, Ela me assim, arrepia. por isso que eu falo, a partir do momento que a gente, né, deu um passo ali em direção a Deus, assim, as coisas começaram a mudar. E daí, quando a gente, né, veio o ponto na nossa mão, Abraçou aquilo. Não, foi, assim, foi, assim, teve... só que teve uma luta ainda aí, porque assim... não pode ser Nada fácil, vem né? de graça, Não pode né? ser Mas aí, fácil, gente, né? um ponto na Rua Paraná, vocês não têm noção. Disputa, eu né? não tinha noção. É muito disputado. Então, assim, Muito. começou a surgir muita gente, Caro. muito Eu ainda, Cara, ainda não cara. entrei nessa disputa, porque não tem cacete Gente, ainda. e além dessa coisa de ser disputada, a gente tinha essa preocupação por conta do valor, né? É altíssimo. Então foi aquela, putz, meu,
né? Eu não tinha puta compromisso. preocupação. Não, a Dai não Eu tinha, não né? tinha, Eu acho que eu eu queria emagreci, logo, sei lá, desde entendeu? uma semana E sem Você tinha muita preocupação. certeza, né? Eu queria, porque eu sabia que aquilo Não, eu era. cheguei- Porque a hora que a gente saiu, que eu falei, amor, foi Deus. Foi Deus. Então, assim, eu não tive medo. Não tive medo nenhum, sabe? Porque eu sabia que aquilo que estava acontecendo era Deus que tinha feito aquele movimento ali naquela hora, sabe? Eu senti Deus ali. E começou a disputa, gente, pro ponto? Gente, começou uma disputa e deu um mês que a gente tinha entrado em contato e nada. Ai, porque precisa fazer a vistoria, precisa fazer as reformas, assim, assado. E a gente via que tava já tudo Mexendo, pronto, entendeu? aham. E eu ligava na imobiliária. E aí, né, como é que tá? Quando que nós vamos poder? Eu preciso saber, porque, né, eu quero... A gente vai fazer o projeto da loja, eu quero já fazer o projeto da fachada, enfim. Eu tava muito empolgada. Eufórica. Né? E o pessoal da imobiliária enrolando. Até que um dia, eu lembro, eu tava chegando do almoço, que eu fechava a galeria às vezes pra ir almoçar, e eu tava chegando, parei o carro, peguei o telefone e liguei. Eu falei, escuta, o que que tá acontecendo? Eu falei assim, o que que é? Eu falei assim, olha, às vezes vocês podem estar achando que assim, é uma lojinha de celular. Mas assim, a gente tá se preparando para esse momento há muito tempo, né? Então assim, pode pensar que a gente Não vai ter condição. não vai É, ter de condição, ou ai meu Deus, né? Enfim, porque acho que Sim, podem passa. pensar isso. É, minha preocupação é Só que eu falei né? assim, Porque vai olha, ter que entrar eu alguém. acredito do nosso negócio, é um negócio de potencial. Eu só preciso da tua ajuda agora nesse momento. E a pessoa falou assim, não, tá certo. Eu falei, quando eu liguei pra você, você falou que a gente era o próximo. Isso foi numa sexta-feira. Na segunda-feira de manhã, a gente tava na imobiliária, sentamos lá na mesa e falamos, ele deu, né, a palavra dele que o ponto era nosso. Aí eu falei, você deu a sua palavra, eu sentei na tua mesa, na sua frente, você falou que era nosso. Né? Falei, eu só preciso, né, da sua ajuda agora. A gente precisava, Aí né? ele falou assim, eu vou ligar pra proprietária e tal, e tal, e tal. Mas não deu tempo nem de eu descer do carro, ele me retornou a ligação. Ele falou assim, Dai, pode fazer tuas coisas, o ponto é de vocês. Precisou de um checkmate ali. Entendeu? Foi um checkmate, de verdade. Eu falei assim, olha, né, a gente tá esperando isso faz muito tempo. E foi Deus que colocou. Mas assim, gente, quando Deus entra, o adversário, ele também entra, entendeu? Então, você precisa se manter. Isso, e você precisa manter a tua fé, porque isso abala. Só que se você, né, a gente precisa acreditar nisso. E aí foi. Aí a gente começou a planejar, a gente já começou a fazer os projetos de fachada, E ficou linda a loja, né, gente? Mas olha que legal. No episódio anterior, né, veio uma pessoa aqui, conversou com a gente, e eu perguntei pra ela como que a gente sabia quando realmente era uma mensagem de Deus, ou se era, no caso, o inimigo, né? Porque muitas vezes o inimigo tenta nos também, atormentar e fazer a gente cair, no caso, numa armadilha. Sim. E ela falou, quando é Deus, você tem certeza. Exatamente, cara. Simplesmente e assim, acontece, né? você sente. E daí começou esse processo de projeto. Daí acho que foi um mês ali, né? Daí a gente sentou lá, a gente já pagou o aluguel, né, amor? Adiantado. Um mês, né? A gente pagou. A gente que apagou. a gente tava organizando nesse mês que a gente tava organizando, a gente já pagou o aluguel. Isso, daí a gente ficou um mês ali organizando tudo pra fazer os móveis. Que daí assim, eu tinha acabado de abrir a loja da galeria, então os móveis eram novos. E a reinauguração da loja também, né? Da Maxel também. Então a gente meio que deu uma repaginada nos móveis e colocou tudo ali dentro, né? Sim, organizado. Fez algumas mudanças, com o tempo enfim. organizando tudo. Mas deixa eu perguntar, isso vocês mantiveram? Não. As duas lojas? Não, vocês daí uniram juntamos. tudo Aí numa fez só. uma mega loja. Isso. Daí virou uma só. Virou uma É porque só. daí Você não foi lá ainda, você tem que ir. Ou você já foi? Você já foi. A gente já Não. foi. Não. Já Conheço. sim, amor. Aquela loja bem legal que tem um Como você laboratório. não foi ainda? Que tem um Eu sou novo aqui em Baiti, eu ainda não conheço as coisas aqui em Baiti. Já conhece, sim, porque eu Tomar um comprei café. um fone pra você. Desse aqui lá. Lembra? Um Natal. Lembro. Aí, viu? Já foi. Ai. Lembrei, é verdade. É verdade. Enfim, gente. E aí a gente juntou, porque daí não fazia sentido, né? Manter o outro ponto, não. porque aquele ali na Paraná era o... Gente, financeiramente falando, E né? financeiramente Pelo amor também de Deus, E a Rua desde Paraná E na é época, o que assim, todo a mundo sonha. galeria, Todo mundo sonha. vamos dizer,
eu digo assim que a nossa loja ali que... Teve um bom e passou, né? A galeria... E daí, assim, a nossa loja, graças a Deus, sempre teve bastante movimento ali na galeria, né? A loja das meninas da Lovers também, né? sim. Foram ali. Inclusive, Cris e Eda, fica aqui a nossa convocação pra vocês elas são virem no ótimas, Podpink. amo. legal. Vai ser um que prazer gostoso. receber vocês aqui. É uma loja que a gente gosta muito, a gente se inspirou muito, né? E Sim. elas também nos ajudaram na saída aqui do online pro físico da nossa loja. A Lovers, na verdade, bem foi, a legal, gente sentou também, a Cris, né? A gente é bastante amigo, assim. E daí, quando a gente falou que ia abrir uma loja, elas também estavam com uma ideia, né? Que elas abriram depois, né? Acho que depois que a gente abriu a Maxel, aí um dia a gente conversando, elas também querendo empreender, falou, vamos abrir lá na galeria. Sim, Enfim, veio a super ideia. certo. E aí, me contem... eu vou fazer uma outra pergunta bem direta. Daí eu quero que cada um de vocês responda, tá? Tá. O que você faz, Dai, pra manter a Maxel no boom que ela é hoje aqui na nossa cidade? Hoje vocês se tornaram referência naquilo que vocês fazem. Graças que a era um Deus. desejo que Era. começou lá atrás. Sim. No seu ponto de vista, o que mantém? Qual que é a dica, de repente, que você dá para qualquer negócio que precisa se manter em alta? Eu vi que recentemente vocês fizeram a primeira live. A primeira live. Uhum. O que você acha disso tudo? Assim, foi a primeira live. Na live, a gente não teve tanto volume de venda, assim, mas muita gente interagiu. Uma vitrine. Né? Foi isso, exatamente, uma vitrine. Porque depois, 2 dias depois da live, a loja ainda teve muito movimento. Essa é a maravilha da live. A gente já tá nessa E daí há as bastante pessoas tempo. vão lá sempre e assim. bom, acabam né? gastando mais, E de né? repente elas compraram uma capinha na live, elas vão lá tem na que ir lá loja. buscar e acabar. Enfim, E a magia acontece. Acontece. E Foi bem acontece. legal. Então, assim, o que a gente faz hoje para manter? Eu penso assim, realmente acreditar no que você está fazendo, né? E não desistir, né? A gente tem dificuldade hoje, gente? Tem, né? Veio a pandemia, né? A gente não passou, vamos dizer assim, perrengue dessa vez, porque a gente tava já... A gente tá preparado, estruturado, E já, assim, e já tava também, vamos dizer assim, calejado, né? A gente sabia que a gente precisava ter ali uma reserva de dinheiro para talvez passar um período de dificuldade, né? Foi algo novo pra gente. Mas eu digo assim também que ali, quando a gente mudou, a Maxel nasceu de novo, né? Então, assim, tem essa história toda, mas a partir do momento que a gente mudou na Rua Paraná, nasceu de novo. Por quê? A gente vinha de um negócio que faturava 3 mil reais por mês, 5 mil. Depois da reinauguração, né, começou a melhorar o faturamento. Mas depois foi um crescimento muito grande, muito rápido, entendeu? Faz muita diferença, tá? Aqui na Rua Paraná. Faz. Deus, prepara um Gente, ponto aí. Prepara um ponto. Já tá preparando, é só Faz questão de diferença. tempo. A gente só tem que verdade. ter E assim, Paciência. tem paciência. tempo, tem que esperar. Entendeu? A hora tudo, certa. Cara, é tudo na hora certa. A hora Eu nem certa vai cheguei nos aparecer. 5 anos Tudo. ainda. Porque assim, desde o momento que a gente comprou a Maxel, né, lá em 2013, Gente, é muito tempo. a gente queria Eu o já ponto na falava Rua de- Paraná. de- E eu já pra você falava de ver, montar foi uma em loja bem 2018 montada. só, né? Então, assim, a gente acreditou e não desistiu do negócio, né? E você, William? O que você acredita que seja o diferencial da loja de vocês hoje que se mantém como referência aqui na nossa cidade, na nossa região? Ó, tem um pessoal dando feedback, enquanto você pensa aí, tem um pessoal dando feedback aqui que quando vocês postam nos stories é muito bom, porque instiga o pessoal a querer comprar. Legal. Olha, eu falo isso na loja, gente. Posta no stories que o pessoal gosta de ver. Mas eu acho que a inovação não pode parar. O que acontece muito no comércio, assim, que eu vejo, é que a pessoa abre, num período ela vai, né? Desenvolve, e depois ela para, ela estagna, ela não faz nada, não traz nada de diferente, não faz nada, não faz algo diferente, não inova. Então você tem que estar sempre inovando, porque eu vi uma frase até no filme uma vez e peguei isso muito, movimento é vida. Então se você tá parado, você tá morto. Varejo.
Já no varejo também. Sim. Ele falava, né? Também. Você tem que estar se movimentando. Se você ficar parado, você não tá parado, você tá ficando pra trás, você tá ficando pra trás, né? É Então uma as esteira, pessoas né? estão curtindo, né? Entendeu? Então você tem que estar sempre inovando. Tá em constante evolução. Constante evolução, buscando coisa nova, trazer coisa nova. Então, assim, a gente investe muito nisso. E de cada vez melhorar nosso atendimento, o nosso serviço. A gente procura sempre estar vendo os pontos que a gente erra, pra gente tentar corrigir. E a gente investe muito no negócio. Então, a gente acredita, porque a gente... você tem que colocar o cliente em primeiro lugar, né? Eu acho que, sim, a satisfação do cliente... eu falo assim, gente, o cliente entra aqui com um problema, ele tem que sair com a solução, não com mais problema. Ele tem que sair com a solução do problema dele. E... Independente se vai gerar lucro ou não. Né? A intenção é gerar lucro, sim, para a empresa. Mas a gente também o principal, tem que se colocar o propósito, no lugar. resolver o problema. O propósito nosso é esse, entendeu? É ser solução para as pessoas. Então é isso. Então a gente, quando a gente faz reunião com o pessoal, eu falo, gente, pesa, né? A pessoa que entra aqui, ela vai fazer uma manutenção de aparelho, ela tá gastando um dinheiro, ela tá investindo uma grana, então, gente, a gente tem que pensar tudo isso. Estressadíssima, Estressada porque a nossa vida hoje é isso aqui. Sim, né? E quando você vai arrumar um celular, você não tá arrumando porque você quer, não é um negócio que você tá comprando pra levar pra casa, você tá tendo que arrumar porque quebrou, porque não é uma coisa que você tava contando com aquilo. Exatamente. Né? Essa semana teve um episódio lá no Ribeiro Gás e a Ana tava lá quando aconteceu. E eu falei exatamente isso, que a gente tá ali para resolver o problema do cliente. Ligou um cliente pra loja, mas não era de Tomazina. Ele tava querendo ligar para uma outra revenda. Ribeirão Claro. Ele era de Ribeirão do Piau? Ribeirão Claro. Ribeirão Claro? Porque ele é próximo a Jacarezinho. Era de Ribeirão Claro. E em Jacarezinho tem uma revenda que se chama Ribeiro Ribeiro Gás Gás. também. Nossa. E sempre acontece do pessoal ligar pra nós Por conta do achando trabalho que é. no digital que o Aramis fez, digitou Ribeiro Gás lá, o primeiro é o nosso. que Aparece. Hoje, se você que colocar legal. Ribeiro Gás no Google, o primeiro nome que vai aparecer é o nosso. E eu recebo muita ligação do pessoal da região de Jacarezinho por conta disso. Eu até salvei o número Gente, eu achei dessa isso distribuidora. máximo, Sério? porque assim, qual outra distribuidora teria o cuidado? O Aramis passar, né? passou o Eu número passo o lá de contato Jacarezinho, do olha. Jacarezinho pros clientes que me ligam Procurando aquela. procurando. Olha que legal. E foi o que eu falei pra esse colaborador nosso lá. Eu falei, olha, quando ligar, você não deixa o cliente sem uma resposta. Ele tá vindo atrás, ele tem uma dificuldade. Isso. Então, se você resolver o problema dele, hoje a gente não atende Jacarezinho. Mas Quem o dia sabe? que a gente Mas e passar a amanhã? atender, Sim. essas Entendeu? pessoas vão lembrar de nós. É verdade. Né? Vão Exatamente. lembrar daquilo que a gente fez antes. Exatamente. E eu já, já perdi a conta. Hoje devo passado para mais de 20 clientes que Esse ligaram para contato. mim o contato E dessa agora, revenda. agora eu vou. A gente tá se encaminhando aqui pro final do nosso episódio, mas fica aqui o convite para um segundo, Oh, para um com parte Porque eu acho certeza. que assim, hoje Tem a gente muito- Hoje fez... foi essa gente, linha do tem. tempo. a linha do tempo, agora mas a gente vai ter muita falar no coisa próximo pra de falar sobre negócios. negócio. Aham. Mas antes de terminar, agora eu vou pedir um conselho pra vocês dois. E não é um conselho lá pro pessoal, mas vocês podem usar, gente. Que de repente tem muita gente que empreende aqui junto e que tem talvez a mesma dificuldade que eu tenho. Mas vocês, com muitos anos de experiência, já passaram por muitas coisas. Qual que é a maior dica que vocês podem dar para uma empresa engajar com seus colaboradores? Porque eu vejo o pessoal todo... Eu não tenho uma vez que eu entrei na loja de vocês e que o pessoal não tá feliz, não tá sorridente, que assim, você vê que eles estão ali e tão bem, eles gostam de estar ali. E a gente vê os vídeos na internet, todo mundo animado. Esses dias eu vi que teve... Na competição, teve alguma gincana lá. Sim, aham. O que vocês fazem pra manter a equipe de vocês engajada? Olha, a gente se preocupa muito com eles também. Assim, a gente sempre faz reunião e eu sempre falo, gente, né? Eu queria poder fazer muito mais por vocês, né? A gente tá trabalhando pra isso, pra melhorar cada vez mais pra vocês. Eu acho que também, principalmente, você precisa alinhar a sua visão. Os teus funcionários, os teus colaboradores, eles precisam ter a mesma visão que você tem, né? Então, assim, a gente deixa sempre muito claro a visão que a gente tem do nosso negócio, né? Eu falo assim, gente, não olha isso daqui só como uma loja de acessório. Isso é uma empresa e ela tem potencial de crescer e atingir o Brasil. E as pessoas que estão aqui Entendeu? com a gente vão crescer junto. Então, assim, se você tá aqui hoje e você consegue enxergar isso lá na frente, a Maxell como uma empresa com
um setor de assistência técnica que recebe aparelho do Brasil inteiro, que envia celular para o Brasil inteiro, né? Que faz vendas para o Brasil inteiro, né? Aqui é o teu lugar. Mas se você não consegue enxergar isso, né? Então, assim, vai ter uma certa dificuldade. Então, a gente deixa sempre isso muito claro, a nossa visão, né? Que a gente tem, e alinha isso com eles, sempre, né? Então, a gente faz reunião. Um monitoramento sistemático ali, sempre tá... E a gente tenta criar um ambiente legal para eles trabalhar também. Eu falo que eu não quero uma empresa onde a pessoa se sinta, né, oprimida ali, de estar trabalhando ali. Eu falo assim, eu não quero que ninguém venha aqui trabalhar só porque precisa trabalhar. Que acorde de manhã e fale... Ai, não acredito que eu vou ter que ir lá para aquela loja trabalhar lá de novo. Tipo, eu não quero isso, sabe? Eu quero ter um ambiente saudável para as pessoas trabalharem. Eu sei que não é fácil. A equipe, ela é equipe, gente, um abraço, equipe. Vocês são top, viu? Gente, obrigada. Eu sei que são show. Eu sei que às vezes a gente nem sempre consegue atender todos, né, as expectativas do pessoal que está com a gente, mas a gente se esforça. E eu acho que o principal é oferecer um ambiente de trabalho saudável, assim, um ambiente gostoso de trabalhar, sem aquela pressão, sabe, exagerada. E isso, assim, Ana, a gente também aprendeu, né? A gente então, assim, aprendendo. No começo, até a gente também alinhar a visão, a nossa missão, ter isso bem alinhado, a gente também teve dificuldade, entendeu? E, assim, a maior dificuldade hoje também, eu penso, assim, às vezes, nessa questão de funcionários, é você saber identificar o perfil de pessoas, né? Então, a gente que está aqui hoje como empreendedor e chefe, né, patrão, a gente precisa analisar o perfil da pessoa. Ninguém é como a gente, né? Então, assim, às vezes eu no começo, eu queria muito que as pessoas fossem igual a mim, atendesse igual eu, fizesse, mas hoje eu consigo entender cada perfil, né? Mas eu também tive que estudar isso. Então, todo mundo tem seus limites, né? Então, a gente também precisa, pensa assim, se colocar ali no lugar do outro e ver que aquele é o limite dela, né, da pessoa. Então, é essa questão também de entender os perfis e os limites, né, de cada um. E vocês já tiveram muita rotatividade de colaboradores ou o pessoal que comprou a ideia de vocês lá atrás estão acompanhando vocês até hoje? Não, teve bastante rotatividade. Teve. Até porque agora a gente está definindo os processos, então, setores... Então, assim... Importante. Porque foi um crescimento muito grande, né? Muito rápido, na verdade. Então, assim, fazem 3 anos que a gente está ali na Rua Paraná. Então, assim, foi muito rápido tudo isso. Então, assim, a gente hoje está passando por um momento de... não é reestabelecer, estruturação, né? Da empresa. A gente está se estruturando. Então, a gente está definindo os processos, enfim, né? Ter tudo isso muito definido estabelecido também, estabelecido é muito importante, né? Para poder, igual eu falo, a gente quer e tem a visão disso da Maxell muito maior, né? A gente tem várias outras lojas que a gente se espelha e sabe que dá certo isso. E a sabe gente... que é possível isso acontecer. E a gente faz muita reunião também com eles. E dá espaço também para falar. Então, a gente sempre fala, gente, a reunião não é só pra gente estar falando, não. É pra vocês também estar expondo as dificuldades. Então, quando tem alguma coisa, eu sempre pergunto pra eles, o que vocês acham disso, né? Vocês acham que dá pra fazer isso? Então, assim, você dá espaço também pra pessoa até, né? Mas ela se sentir parte, né? Se sentir importante dentro da empresa. Então, eu sei que é difícil, porque quanto mais gente você tem, né? Cada um tem um pensamento diferente, mas a gente faz o possível pra tentar oferecer um ambiente legal pra eles trabalharem. Legal. Gente, eu agradeço muito. Agora sim, Ted, estamos entrando na reta final. Mas gente! Eu agradeço novamente eu que agradeço vocês por tirarem... Obrigado. Entrando na reta final do primeiro episódio. Vai ter segundo. Sim. Por vocês, né, ter tirado um tempinho lá de vocês pra vir compartilhar um pedaço da história de vocês. Novamente, deixo aqui o microfone aberto quando vocês quiserem. A gente tá à disposição. Vamos, sim. Com falar certeza só de negócio agora. Vamos marcar um segundo episódio vamos, aí. Que agora sim. o pessoal já conhece, já vai ter esse vídeo aqui no nosso canal. Então, garanto que muita gente já tá esperando por esse episódio pra gente falar bastante dicas sobre empreendedorismo. Isso, legal, né? legal. Uma experiência legal. Foi um prazer ter vocês. Deixa aqui o microfone agora pra vocês mandarem um beijo, agradecer o
pessoal. Tem muito cliente aqui. Ah, gente, obrigado quem participou aí, os clientes. Aquela hora você falou do cliente, né? Sou cliente desde 2018. Gente, a gente escuta muito isso. Às vezes a gente chega na loja, cliente... eu sou cliente de vocês desde quando a loja era lá, naquela lojinha pequenininha ali. Eu falo, é verdade, eu lembro de você, vou lá, cumprimento a pessoa. E é muito legal isso. Você vê que o pessoal, né, vem com a gente, acompanhou, abraça e gosta, né? Eu gosto muito de estar ali também, assim, bastante em contato com as pessoas, né? A gente começa, vamos dizer assim, a crescer e, né? Você começa a ter que ficar mais ali nos bastidores, né? Mas, assim, eu gosto muito de estar ali, assim, em contato, né? Trato meus clientes com maior amor, carinho. Eu falo que pra todo mundo, que eles são parte e fazem ser o que a Maxell é hoje, né? O nosso time também. Eu agradeço. Gente, fiquem todos com Deus. Mas antes, a gente tem que agradecer um outro pessoal. Antes de ir embora, nós vamos aqui agradecer. Fica por sua conta hoje, meu amor. Bem, então a gente ia agradecer nosso principal parceiro aqui do Podpink, que é o Estúdios Rios, que é aqui onde a gente grava os nossos episódios. E tem esse povo muito bacana que colabora com a gente, que faz esses corres, que o pessoal que tava aqui online com a gente no Instagram viu a gente correndo aqui, fazendo a coisa acontecer pra realmente sair um episódio 100%. E se você tá precisando, de repente, lá no Instagram, já acabou... Depois só salvar, não tem problema, não precisa voltar. Pra você que de repente precisa de um Reels, precisa de um vídeo institucional, precisa de uma gravação pro teu casamento, eu apresento pra vocês a solução. Entre em contato com os meninos, eles vão fazer um orçamento que cabe no seu bolso, tenho certeza. Tem tudo pra dar certo. Entre em contato aqui com o Natan, fala com o Sérgio ou com o Anderson, tenho certeza que você será muito bem atendido. Não é verdade? Com certeza, a gente tá aqui, a gente aprova 100% esse trabalho. Vale a pena. E o nosso segundo patrocinador, nosso parceiro lá da Agência Digital Valor. Nosso amigo Kijara, que é o responsável aqui pelas nossas artes aqui do Podpink. É ele que faz o trabalho de visual no nosso Instagram, as publicações é ele que faz, as nossas thumbs do YouTube também é ele que faz. Que legal. Né? E ele cuida de toda essa parte de Instagram, ele oferece um serviço muito legal para as empresas que querem... Pode. Querem entregar um valor a mais ali no teu produto. Ele com certeza vai te ajudar a chegar mais longe. O Kijara também tem vários pacotes super legais. E ele escuta a sua necessidade, as suas características, a característica do seu negócio, aquilo que você quer entregar para o seu cliente. Vocês podem ter certeza que ele vai conseguir colocar isso tudo numa arte legal, num negócio bonito. Com certeza. E nós também temos a nossa patrocinadora master. A queridinha. A loja mais pink dessa cidade, gente. A LR Makeup, na Letícia Ramos Makeup. Lá você vai encontrar os melhores cosméticos, aqueles que você só encontra na internet. Acabou. Você encontra aqui em Baiti agora, tá? E lá na minha loja, você pode correr lá. Com certeza a gente tem uma equipe pra te atender. Consultoria grátis. Você nunca mais vai comprar a base errada na tua vida, gente. Tô falando sério, não tô brincando não. Chega de jogar dinheiro fora. Chega de rasgar dinheiro. Vai lá na nossa loja, a gente vai te indicar a base pro teu tipo de pele, pro tom que você precisa. E eu tenho certeza que você vai amar o nosso atendimento, tá bom? Então corre lá. E você também pode comprar através do nosso site. A gente entrega por todo o Brasil. alrmakeup.com. Tá, lá tem todos os produtos e a gente tem um cupom de desconto pro pessoal do podcast. Então na sua primeira compra é muito simples. Escolhe lá teus produtos, coloca lá no carrinho, vem no cupom de desconto Podpink 15% de desconto na primeira compra. Com certeza, não pode perder. Pessoal que acompanha a gente aqui, tem muita coisa legal pra vocês aproveitar. E eu queria aproveitar esse momento também pra pedir desculpa ao pessoal que mandou e-mail pra gente pra falar de patrocínio. Eu tô vendo lá todos os e-mails, mas infelizmente essa semana tá bem corrido pra gente. Eu vou responder, tenha um pouquinho de paciência, por favor. E a gente não pode deixar de agradecer também aqui a Maxell. Com certeza! Que tá participando com a gente desse episódio. E vai estar aqui na descrição desse vídeo todos os canais pra vocês entrarem em contato com o pessoal lá.
Gente, nós fizemos um teste uma vez. Eles respondem muito rápido. Muito rápido, viu? E tira todas as suas dúvidas, né, gente? Então, convida aqui o pessoal pra seguir a rede social de vocês. Qual que é o Instagram da Maxel? Conta aqui pra nós. É o @MaxelTech. Segue lá. Se tiver alguma dúvida, precisar de um suporte, é só entrar em contato. A gente vai dar todo suporte, auxílio. Quer tirar dúvida pra escolher um aparelho também, a gente vai ajudar ali para o que seja melhor para atender a necessidade do cliente. Dai, Muito quando legal. vai ter a próxima live shop? Olha, Ana, não sei ainda. Eu pretendo fazer agora no final do mês. Eu acho que eu vou fazer uma por mês, assim, no finalzinho, pra não, né? Pra Mas deixar então o povo ansioso, né? Já segue, pessoal, pra vocês acompanharem aí, porque a live é super legal, viu? É, foi um sucesso. E é isso, a gente. primeira. Muito Obrigado. obrigado. Eu que Fiquem agradeço com pelo Deus. Até a convite. Nós que próxima. agradecemos. Obrigado. Obrigada, E é Ana, isso. pelo convite. Foi um prazer Foi um mesmo, prazer, de gente. verdade. A gente ficou muito feliz, assim, do convite. Pelo convite, muito feliz Que bom, mesmo. gente. Poder contar a Muito nossa bom. história um E pouquinho. vão receber vocês mais vezes. Um beijo pra E você que ficou aqui até o final, deixa seu like aqui nesse vídeo, compartilha com os amigos. Isso aí. E se você chegou até aqui, manda um emoji de celular. Só pra mim ter certeza que você comentou aqui no Ah, vídeo. é. E Embaixo, ó, um nos emoji de comentários. celular pra mim ver se você assistiu, tá bom? Um beijo, fiquem todos com Deus e até a próxima. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, gente. Agora a gente...